É isso, meus amigos, e eu estou aqui mais uma vez para refutar o nosso técnico de chat GPT. Pois é. Bom, rapaziada, eu demorei para poder responder esse cidadão por dois motivos, né? Aliás, três. O primeiro é que os artigos, as fontes e as referências que eu passei já eram e são suficientes para poder derrubar qualquer argumento do Zé GPT. Se ele tivesse feito alguma especialização na vida, ele saberia disso, ficaria quieto. Mas não. Simplesmente ele resolveu fazer um vídeo cheio de falácias, cheio de mentiras. O segundo ponto é que, diferente do nosso criador de novelinha de YouTube... Gaivota que voa longe, voa tão alto. Porque, sinceramente, ficar fazendo novelinha não é a mesma coisa que você criar conteúdo para ensinar as pessoas sobre mecânica, customização, elétrica e etc. Falando nisso, eu vou deixar aí na tela o que eu estava fazendo durante esse percurso. Como vocês estão vendo aí, processo de modificação de pistões especiais para motores especiais. Vamos lá. Acerto do propulsor para essa configuração. Ignição especial feita do zero. E é claro, dentre outros detalhes como adaptação de biela, melhorias, aprimoramentos ali no sentido da corrente de comando, né, o acionador, etc. Eu tenho também o funcionamento do motor pleno depois disso aí tudo. Olha lá. Isso mostra a diferença entre uma pessoa que faz novelinha e uma pessoa que está aqui para ensinar. Eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou aqui de sacanagem. Agora, o nosso querido, ele se sentiu doído. Prova tanta é que ele gravou um vídeo, né, dizendo que não iria mais falar sobre isso. E aí, eu fiz o meu vídeo resposta e ele apareceu com mais outro vídeo. Ué, cadê? Você não ia cumprir a sua palavra de homem que ia parar de falar sobre esse assunto? Ou você vai continuar falando mesmo? E aí eu pensei, vou aproveitar que eu estou ocupado esse tempo para poder... ver se ele vai falar mais algo sobre. E vocês percebam que ele não falou mais nada sobre. Por quê? Porque ele teve que me responder porque ele se sentiu doidinho. Você sabe por quê? O nome disso é orgulho, é ego. Esses caras são ególatras. Eles têm o ego, a flor da pele. Você não pode questionar o que o reizinho diz. Mesmo com provas e fontes, ele vai querer tentar dar uma de superior. Em cima de achismo, de falácia, de sofismas. E é claro, um senso comum de algo que não faz o menor sentido e é repetido ao exaustão pela turba. Mas enfim... Esse vídeo eu vou derrubar cada ponto novamente, porque parece que ele ignora, porque ele não pega artigos, ele não pega fontes, ele não pega nada, ele só escuta o que o GPT fala, né? Mas no começo do vídeo aqui, quando ele começa a falar, vocês vão verem já a primeira mentira no primeiro minuto de vídeo, né? Porque é bem interessante essa historinha de jogar a culpa nos outros, mas é isso aí, pessoal. Vou ter que perder esse tempo gravando esse vídeo, mas é pelo bem da verdade. Porque diferente aqui de youtubers de novelinha, que não agregam em nada na vida das pessoas, a não ser entretenimento. E entenda, entretenimento é bom. Mas não venha querer dar uma de técnico, sendo que você é um noveleiro só, tá bom? E vou ter que fazer esse vídeo aqui. É bom que meus inscritos e os irmãos que estão assistindo vão observar a verdade e perceber a diferença entre quem apresenta fatos e fontes e o famoso leitor de chat GPT. Para encerrar, só observem que ao finalizar esse vídeo, ele vai doer o eguinho dele, porque ele é o dono da verdade, e ele é o gigante, porque, como ele tem muitos inscritos, ele acha que ele é o poderoso. E ele vai se doer e vai gravar outro vídeo. Anote o que eu tô falando. Isso só vai mostrar que o cara tem o ego frágil, como uma tacinha de cristal. Tem mais enrolação pro vídeo? Solta a vinheta, tamo junto. É nóis. Falou. Opa, peço pra você se inscrever, hypar o vídeo e também curtir, comentar e compartilhar com os amigos, para ajudar o Metal Machine a continuar crescendo e criando conteúdos legais para todos. Clique também no sininho para você receber as notificações de vídeos novos e novidades aqui do Metal Machine. É bem rapidinho e não custa nada. Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus, tamo junto e bora pro vídeo. Fala, pessoal. Eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. Pessoal, como eu não confio nessas pessoas, eu vou distorcer a voz do mesmo e não mostrar as imagens. Mas vocês vão conseguir ouvir exatamente o que ele está falando e eu vou refutar ponto a ponto aqui, tudo bem? Tá vendo, pessoal, o que vocês fazem comigo? Pedindo pra testar objetos sagrados aqui no canal. Agora tem uma seita de adoradores de óleo vindo aqui no canal. Fala um monte de graça no meu ouvido. Eu tenho que vir aqui, nos lindos olhos azuis céus, poluídos por fumaça de motor diesel, para dizer o óbvio. Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. E detalhe, uma galera disse que eu peguei pesado com o cara, mas olha o nível
que ele trata as coisas aqui, chamando a galera que simplesmente utilizou e gostou, pessoas que foram ajudadas, irmãos que estão economizando, irmãos que estão tendo motores mais duráveis, pessoas que antes tinham motores que duravam 60 mil, agora tá em 180, 190, 200 mil, que o pessoal sabe que o motor da 160, por exemplo, é complicado, né? E essas pessoas estão gratas e só foram responder e conversar na moral, mas o reizinho não pode ouvir nada, porque senão ele chama de seita, de adoração, de que o pessoal é radical, ofende todo mundo. Esse aí é o eguinho ferido do seu youtuber fazedor de novelinha de carro, que vocês tanto amam, tá? Vamos continuar. Ah, observação. O cinismo aqui não funciona, tá? O cara veio falar que, ai, vocês me fizeram gravar esse vídeo aqui. Cara, para de cinismo. Eu crio conteúdo aqui na internet também, tá? Ninguém te obrigou a nada, certo? Se você honrasse com a sua palavra de, eu não vou continuar gravando, você não gravaria. Mas sabe por que você grava? Porque você quer hype, certo? Você não quer somar no debate, você quer hypar só. Aí tá jogando desculpinha de que os seus inscritos te obrigaram a você gravar. Tá tirando de lá da responsabilidade da palavra que você deu há um tempo atrás, dizendo que não ia gravar mais, que não ia falar. Cara, meu Deus do céu, é só cego pra não ver isso aqui, cara. Se você tá vendo esse vídeo aqui, provavelmente você já sabe o que aconteceu quando eu comecei a testar óleo de caminhão, né? Eu fiz 2 testes com óleos, mais especialmente o Top Turbo, né? E depois no último vídeo eu trouxe um especialista que fez um teste falando sobre a performance de um motor diesel, de um óleo de motor diesel frente a um óleo de motor ciclo outro normal. É Otto. O cara simplesmente não consegue nem falar o nome correto do ciclo, que é o nome de uma pessoa, é Otto, né? Otto. Onde vocês já ouviram falar que existe uma pessoa chamada Otto? Não é Otto. Imagine querer falar sobre técnica, mas vamos continuando. Né? E, cara, as pessoas não levaram muita fé não, na verdade levaram pro coração, ódio. E nesse vídeo aqui, o que eu vou tentar fazer? Em respeito às pessoas que foram lá perguntar seriamente, levantaram questões. E muitas pessoas viram você fazer um teste totalmente sem noção, em um motor todo modificado, com o motor todo contaminado, em um teste que não deu pra ver se realmente é o óleo ou não, em um teste que não viu ou não prevê veracidade nenhuma, com equipamentos de aferição que são, no mínimo, duvidosos, em um ambiente não controlado. Parabéns, seu teste e nada é a mesma coisa, certo? Porque contra fatos não há argumentos. Você simplesmente quer dar uma de técnico e faz um teste faroleiro, cheio de margem de erro, cheio de problemas estruturais e quer dar uma de que tá certo. É impressionante o poder que esse cara tem de meter essas falácias e querer dar uma de certa ainda. E detalhe, tá falando aí das pessoas que ofenderam e atacaram, não. O pessoal simplesmente foi questionar. Questionar, porque deu na cara. Quem tem pelo menos 2 neurônios, no mínimo, consegue ver um teste desse, completamente amador e bizarro, e identificar que é algo que não faz o menor sentido para ser levado ali, claro, em consideração, em um nível minimamente acadêmico, mas não tem como falar isso para o cara que pega um carro todo futricado, empurra o óleo com o motor contaminado, com os manômetros todos duvidosos, né? E aí depois vai querer pagar de correto, de que tá tudo certo e que ele é o dono da verdade, sendo que sequer compreende a diferença de densidade para viscosidade, aditivação e o papel de cada aditivo, em especial o ZDDP. Mas calma aí, vamos lá, só o início. Né, dúvidas sobre o assunto, eu vou fazer umas respostas aqui, inclusive vou pegar uns comentários bem aleatórios, vou botar aqui no balaio. Não é querendo dar uma de metaforando não, mas você vê que ele dá uma engasgada aqui na hora que ele vai falar. Não foram comentários aleatórios, são comentários pegos de forma proposital para poder corroborar com a narrativa dele. Ou seja, ele pegou comentários só que vão favorecer esse vídeo que ele vai fazer. Você vê que ele deu até uma engolida seco ali agora. E mais uma vez, não é dando de metaforando não, mas pensar os comentários que você quer pra favorecer o seu vídeo não é uma coisa muito legal de se fazer. Mas vamos ver até onde você vai chegar, bora lá. Pra gente responder, e vou te explicar o porquê, nem eu e nem nenhum outro youtuber vai conseguir te dizer se um óleo A é melhor que um óleo B no olhômetro, tá? Vou te explicar o porquê que se você olhar lá a composição química de um óleo, não diz nada. Meu Deus do céu, e eu estou ainda discutindo com isso. Meu Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Quer dizer então que eu olho, por exemplo, uma embalagem de um Dorflex. Sabemos a composição do Dorflex, beleza? Beleza. Sabemos o seu uso largamente em pessoas e os efeitos causados por isso. E é claro, a composição química. Tô dando o exemplo aqui do Dorflex, né? Mas sabemos que essa composição química age no corpo de maneira a inibir a dor. Então, o componente X agindo no ser humano tem o resultado Y. Assim como a aditivação, a base, o suporte X do óleo em contato com o motor WY, ele tem um resultado amplamente utilizado no mercado, amplamente testado, amplamente consolidado pelos meios, não significa nada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é o maior absurdo que eu já ouvi na minha vida. A composição química não significa nada, e eu vou provar. Se a composição química, artigos científicos e tudo do mundo acadêmico não tem valor, então beleza, vamos derrubar todas as faculdades, todos os laboratórios, e vamos lá, todo mundo, todo o planeta Terra, a SAI, a API, vamos todo mundo pro quintal do cheveteiro pra ver ele perguntando pro chat GPT o que é o certo e o que é o errado. Meu Deus do céu, cara, Nem um especialista em óleo, sem o devido teste, sem o devido... o teste dele controlado, ele vai conseguir te dizer muita coisa só olhando ali. Pode ter uma base pra te dar um achismo, que é o que todo mundo aqui faz, achismo. Mas saber de verdade a composição química
só te dá um norte. O resultado pode mudar e muito. E isso eu vou te mostrar aqui no vídeo. E no vídeo de lá, teve de tudo. Teve ofensa, teve nego xingando, teve nego marcando no YouTube, teve react do react, e teve um monte de gente que não sabia, não tinha ideia do que tava falando, fazendo o quê? Falando. O assunto é muito complexo. Não é alguém que tem um pouco de experiência com óleo, entende um pouco de óleo que vai te dar a solução, tá? Mas aí você deve estar falando, o cara que tá falando isso é o cara que testa óleo. Teve gente que falou isso. Sim, ele falou que eu testo óleo. Estavam querendo associar meus testes, na minha playlist de teste de óleo. Alguns desses aqui, inclusive, já foram testados. Lá no Chevette, falando que eu tava testando óleo. Gente, vamos lá, vamos começar do começo pra vocês entenderem. Aqueles testes de óleo que eu tô fazendo, né? Cada um deles aqui foi testado. Inclusive o próprio Top Turbo, né? Quando eu falo óleo de caminhão, eu não tô falando de óleo Top Turbo específico, mas sim todos e você vai entender por quê. Mas quando eu testei todos... Antes de qualquer coisa, eu sou responsável pelos meus vídeos e não pelos vídeos de terceiros. Então não venha querer colocar as coisas que pessoas falaram no balaio do meu vídeo. Porque o meu vídeo eu mostro artigos publicados e aferidos por seus pares. E, claro, artigos certificados que estão em bibliotecas oficiais, como vocês viram nos vídeos, tá bom? Então não é achismo aqui não. Porque você fala, teve muita ofensa, teve isso e aquilo outro. Olha aí você falando que é achismo. Olha aí nos comentários do seu vídeo você ofendendo e atacando. Para de se fazer de santo, velho. Para de se fazer, cara, de inocente. Você não é inocentinho. Você tem o eguinho inflado. Eu não tenho como testar a performance de lubrificação de um óleo, a lubricidade dele, o quanto de anti-desgaste que tá tendo. Eu não consigo testar nada disso. Ou seja, você acabou de afirmar que o seu teste é absolutamente inútil. E a única coisa que você consegue aferir no seu carro são os poucos instrumentos duvidosos de um pseudoteste que você fez, que é cheio de erro, cheio de buraco, em um motor contaminado de um veículo futricado. Você sequer sabe o que é um ambiente controlado, sabe? E assim, cara, isso tudo que você tá fazendo é só parte da sua novelinha. É parte da sua novelinha, cara. Não adianta você vir querer falar isso, ou isso, aquilo, outro, cara. Se você faz as coisas totalmente enviesadas, tudo torto, e você mesmo assume que o seu teste não tem valor nenhum do ponto de vista que deveria ser para aferir o óleo, é novela. Não é nada que vá agregar de verdade para o debate acadêmico. Não vai. É só novelinha de carro mais uma vez. O que eu tô fazendo nos testes do Chevette? Eu escolhi o Chevette Supercharger por seu motor já deficiente em lubrificação de nascença, por ter um Supercharger. Isso faz chegar o carro absurdamente mais, muito mais do que um carro turbo, porque se eu soltar o pé no carro turbo, é um carro original. O Supercharger eu encosto o pé, a pressão flui, e se eu quiser subir a serra, eu tenho que acelerar. Então, ou seja, quanto mais eu forço o motor, o Supercharger mais calor gera e mais o óleo tem que lidar com esse calor. E aí são meus testes. Como o canal aqui é um canal de motores mecânicos em geral, mas é mais voltado para a parte de turbeiro, ou gearhead, ou petrolhead, ou entusiasta, seja lá como você queira chamar, eu achei interessante fazer esse teste pra gente ver qual óleo aguenta a pauleira pra gente botar nos nossos carros, geralmente com potência aumentada e gera mais calor. E eu só consigo ver isso com um manômetro de pressão para ver como o óleo está se comportando. E teve resultado que o óleo fritou, eu quase perdi meu motor, e teve resultado que o óleo saiu lindamente bem. Mais uma vez, não foi em ambiente controlado, os equipamentos duvidosos, a aplicação do óleo duvidosa, o veículo duvidoso, em uma situação, mais uma vez, não controlada. Então assim, esse teste é só pra novelinha de Gearhead. Essa é a verdade. Não tem absoluta e rigorosamente nenhuma base para levar esse teste em consideração. Existem N motivos, porque eu gravo conteúdo pra internet, e eu sei N motivos que eu posso apontar aqui, mesmo que se você tivesse com tudo perfeito no seu carro, você poderia enviesar para o seu lado. É igual o cara que vai vender a moto ou o carro, joga água para tirar foto, que fica aquela sensação de bonito. É muito fácil burlar isso aí. Por isso que existe o ambiente controlado e os testes e certificações. Mas vamos lá. Tá? Apenas isso. E para quem tá falando de certificação, por curiosidade, todos eles API SL. Eu acho que não tem nenhum outro API que eu testei. API não significa que o óleo é bom. Ela simplesmente vai cumprir alguns requisitos. E aqui o nosso amigo fez a famosa falácia do espantalho, que é aquela em que a pessoa cria um espantalho para ele poder bater. Um falso espantalho. Observe que ninguém aqui falou que a certificação API é sinônimo de segurança. Certificações podem ser pagas, e é justamente por isso que eu critico a adição do JASO, por exemplo, como regra fundamental no sentido da embreagem das motocicletas. Porque certificações podem ser pagas, mas a gente utiliza as certificações como baliza para observar a estrutura dessa certificação, e essa estrutura é composta pelos artigos que são publicados com base em testes aferidos por seus pares. Mas é muito difícil explicar isso para o nosso colega que faz o teste no fundo de quintal. Não dá, simplesmente não dá para explicar para ele. E ele criou isso aqui como se alguém tivesse dito, eu sei lá, simplesmente ninguém falou isso. Ninguém aqui falou que API é sinônimo de que é bom ou ruim. Não sei de onde ele tirou isso, foi só pra tentar criar seu argumento. Mas enfim, isso a gente chega mais pra frente. Eu vou tentar, eu não quero que vocês vão lá e falem nada nos comentários, não quero que você ofendam pessoas nenhuma, não quero que você ofendam youtuber nenhum, tá? Eu vou até mudar um pouco a pergunta aqui, pra enquadrar outras perguntas similares, pra fazer uma coisa que não fique específica pra ninguém, tá? Se alguém ficar ofendido, desculpa, eu não vou dar nome nem nada, mas enfim. Tá público, é público, né? Fulano X ou Y fez um comentário, um comparativo químico. Eu pegar os dados de um óleo A e B, eu peguei aqui um motor, peguei aqui ó, o Lubrax, queridinho Lubrax, aqui, vocês aí, o Lubrax. E o motor. Olhar a ficha técnica dele lá, olhar, nossa, esse aqui tem 1000 partes do milhão de magnésio, 500 de cálcio, 1000 de ZDDP, e esse aqui pô, tem 1500 de ZDDP, isso aqui é melhor. Não é assim que funciona. Visto que os melhores óleos, pelo menos para carro, são os que têm menos quantidade de ZDDP. Sabia disso? Inclusive o próprio teste do
do The Oil Geek, que é, como eu falei, um especialista em lubricidade. O cara estudou isso há mais de 20 anos. Ele constatou que o óleo que ele testou lá tinha, acho que 800 partes por milhão de ZDP, 1000, coisa assim, que os outros também mais. E ele foi o melhor no anti-desgaste. Esse cara aqui, ele ignora completamente tudo que a gente provou no vídeo passado. No vídeo passado, nós provamos que esse cara, ele simplesmente fez testes fora do padrão em um equipamento que não atende às normas básicas, que seriam as normas de especificações padrões para lubrificantes de motores, o ASTM. Nenhum equipamento daquele cara atende nenhuma ASTM, nada, nada. Simplesmente ele fez o teste, a Deus dará, apesar do cara ter muito conhecimento, mas o teste dele é falho, é absoluta e rigorosamente falho. E eu vou tratar disso agora dentro dos padrões ASTM e SAE, beleza? Bora lá. O equipamento usado não é o padrão para avaliação do óleo de motor. Só aí já acabou a conversa, beleza? O cara utiliza um equipamento que não é o ideal. Ele utilizou uma máquina de fricção tipo Falex, ou Chicken OK Load modificada, ou 4-ball, disco, pastilha simplificado, que é o padrão que ele utiliza nos vídeos. Esse tipo de aparelho não reproduz as condições reais de operação de um motor. Não há ciclo de aquecimento e resfriamento, não há combustão, não há variação de carga real, não há fluxo de óleo, nem sistema de filtragem. A STM já lista equipamentos específicos para o teste de óleo de motor. Bora lá? A STM D4172, 4-ball wear, apenas avaliação preliminar de aditivo antidesgastante. Não serve para predizer desempenho real do motor. A STM Sequence, aí vem as sequências como vocês estão vendo na tela, teste de desgaste, formação de depósitos e oxidação em motores reais. O CSC L38 ou a STM D7484, ou Can and Taped Rig, com componentes reais para simular desgaste sobre condições de carga. E aqui, diferente do nosso amigo que só vem com achismo, falácia, ataca os outros e vem com testes falhos, eu tenho a fonte aí na tela. Observe o escopo do artigo ASTM D4172. Leiam comigo. Os resultados não necessariamente se correlacionam com o desempenho de campo dos lubrificantes. Ou seja, nós temos avaliações preliminares que não significam o resultado final. Logo, o equipamento que o The Oil Geek utilizou simplesmente não reflete necessariamente a realidade. O nosso amigo está calcando todo o seu vídeo em um teste que é de avaliação preliminar e ele simplesmente não reflete o desempenho do óleo em uma situação de funcionamento de um motor em campo, ou seja, na vida real, no dia a dia. Então o nosso brother está baseando tudo em simplesmente um dado preliminar que não reflete, segundo a própria ASTM, que é a empresa que cria esses equipamentos, que o The Oil Geek fez, um artesanal ainda. Ou seja, o teste da ASTM é um teste que dá um resultado preliminar, que não é definitivo. O The Oil Geek fez um equipamento caseiro, amador, ou seja, não tem nem próximos resultados preliminares ali do que ele se propõe a fazer, e o nosso colega aqui, super técnico de ChatGPT, está usando isso como regra. Meus parabéns. Seguindo sobre as falhas do teste do The Oil Geek, nós temos alguns padrões que não foram respeitados, como por exemplo, a ausência de controle e repetibilidade. Ou seja, ele não fez múltiplas repetições com análise estatística dos resultados, né? Que a gente chama de MD, né? Melhor D na brincadeira aqui. Bom, ele não mostrou o bloco de controle, o óleo de referência certificado pela STM para calibrar a máquina, essa máquina artesanal que ele fez. Ele não especificou as condições de temperatura, carga e tempo de teste conforme o protocolo da própria STM. Eu vou falar em breve o que é a STM, tornando impossível você comparar os resultados, certo? Então bora lá, falando mais sobre esse padrão. O STM 4485 exige que qualquer avaliação de óleo siga os métodos reconhecidos e documentados com repetibilidade e reprodutibilidade. Para quem não entendeu, para você fazer um teste desse e ele ser validado, você precisa seguir o critério científico correto, que é o método da indústria, que é o método certificado, que é o método que vai validar o óleo. E ele não fez nada disso. Foi outro erro bizarro que o The Oil Geek fez. E o nosso colega, como ele não tem nenhum conhecimento na área, ele simplesmente vai olhar e aplaudir. Uau, parabéns, parabéns. Pô, parabéns, viu? Parabéns, tá certinho. E vamos para outra bizarrice do The Oil Geek. A comparação de categorias diferentes sem equivalência técnica. Calma lá que vocês vão entender. Ó, o The Oil Geek comparou o óleo API CI4 diesel com API SN ou CK4, que trabalha a gasolina diesel moderno, sem normalizar. O que significa isso? Viscosidade, tipo de base, mineral versus sintético, ou seja, ele fez testes absolutamente distantes, o teor de aditivos, ZDDP, detergentes, dispersantes, o tempo de uso ou pré-condicionamento. A STM e a SAI deixam bem claro que comparações válidas exigem a mesma viscosidade, mesmo tipo de base, mesma data de fabricação para isolar a variável analisada, beleza? E o nosso amigo usou padrões diferentes, certo? Condições diferentes, tipos diferentes. Como é que você vai fazer um teste? Eu vou testar uma maçã, aí você testa uma maçã contra uma laranja. Não pode. São
bases diferentes, são produtos diferentes. Inclusive, temos a fonte aí na tela, e é artigo SAE, é o J183 e API 1509, EOLCS Program Manual, que é o padrão, é o rigor do padrão, é o rito necessário. Foi um erro crasso de novo, e aqui o nosso amigo aplaudiu o The Oi Geek e acha que o cara é perfeito, então, errado. Outro erro amador do The Oi Geek foi a interpretação química incorreta. A afirmação de que aditivos brigam entre si, por exemplo, os EDDP versus antioxidantes, ou detergentes versus o antidesgaste, não procede. Aditivos são formulados para atuar de forma sinérgica, ou falar no popular aqui, juntos. Todo óleo aprovado pela API passa por testes que avaliam a estabilidade química. Mais uma vez, artigos da ASTM, o D2896, o D4739 e o D5185, beleza? Ele não apresentou nenhuma análise laboratorial, porque também ele não tem condição no nível amador que ele trabalhou, certo? Para aferir ali a degradação química, para sustentar a afirmação dele, beleza? Agora, bora falar de fonte mais uma vez, porque aqui eu provo, diferente do cheveteiro, que o primeiro gringo que ele vê na frente, ele acredita, né? Parece muito Brasil no descobrimento. Vamos dar um espelhinho aqui para o índio vai entregar tudo. Vamos lá, a fonte é Lubrizol. Additive Interactions in Engine Oils. A fonte está aí. Caminhando para a finalização desse tópico, eu vou tratar da conclusão sem base de campo do teste do The Oi Geek. Porque, vamos lá, primeiro, ele fez um teste de bancada em um equipamento amador que não foi sequer aferido ou utilizou ou mostrou, pelo menos, o óleo para calibração da máquina, entre os outros detalhes que eu citei atrás, beleza? E esse teste ele não é correlacionado com provas de campo, ou seja, milhares de quilômetros em um motor real, situação real de temperatura, de contaminação de combustível, variação de rotação, peso, esforço mecânico, não, simplesmente não. Ó, a ASTM, API e fabricantes exigem a validação em motor antes de aprovar qualquer formulação. Então, o teste, mesmo que na máquina oficial da ASTM, é somente um teste preliminar. Não é um teste definitivo. O definitivo ele é feito com equipamentos ali reais. Motor, rua, quilômetro, beleza? O resultado de máquina de fricção não pode ser extrapolado para proteção real do motor. Ou seja, um teste de fricção, ele não pode ser comparado com o óleo vai proteger ou não o motor nessa circunstância, porque não atende à norma básica e o teste de campo. Beleza? E, vamos lá, para isso nós temos a fonte, mais uma vez, a ASTM D4485, Performance Classification. E eu vou traduzir para vocês o que nós temos aí. Os testes de bancada podem ser usados como ferramenta de triagem, mas não devem substituir os testes de sequência do motor para a classificação de serviço. Ou seja, o teste em bancada na máquina oficial da ASTM, ele é uma ferramenta de triagem, ou seja, preliminar. Isso não significa necessariamente que o resultado real é esse. O teste real é feito, como eu falei para vocês, em campo, com motores rodando milhares de quilômetros, e não um cheveteiro rodando com equipamento duvidoso, com o motor contaminado, o motor todo futricado, em um ambiente não controlado e de forma irregular. Mas é pouquíssimo provável que o nosso colega vai saber se é o que a gente está falando aqui, ou ele vai me ignorar aqui todas as provas, as conclusões e os artigos, porque ele quer estar certo. Aí ele vai falar o que ele quer, ele vai ignorar as provas que estão na cara dele. Pessoal, mas aqui é muito difícil você explicar e a pessoa entender o que significam ali todos os testes de performance, o que significam ali todos os testes de validação, como que funciona o modus operandi, ou seja, o protocolo que se deve seguir, né? Por exemplo, na aviação você tem a redundância, todos os equipamentos são dobrados. Para quê? Para que haja uma redundância, para se um estragar tem que ter o outro. É procedimento padrão. Mesmo que tudo esteja bem, você tem que fazer isso. Mesmo que, entendeu? Então assim, são coisas que acontecem para que você consiga validar de uma forma científica a coisa, e não nas coxas no quintal de casa. Não é assim que funciona. E o cara quer estar certo, mas é o orgulhinho dele que fala mais alto. Eu vou falar um pouco agora sobre a ASTM para poder fechar esse quadrante e a gente continuar ouvindo aqui os absurdos do nosso querido cheveteiro. E vamos para o que é a ASTM, que eu sempre falo aqui, pessoal. A ASTM International, que é a antiga American Society for Testings and Materials, é uma organização internacional de desenvolvimento de normas técnicas que foi fundada em 1898, que cria e publica padrões voluntários para materiais, produtos, sistemas e serviços em diversas áreas, incluindo óleos lubrificantes, combustíveis e ensaios de motores. Eu vou deixar aí na tela a fonte sobre a definição de ASTM no About da página da própria ASTM.org. E qual a importância da ASTM para o teste de lubrificantes? Bora lá! Primeiro ponto é a padronização dos métodos. Define procedimentos exatos, temperatura, tempo, carga, repetição, calibração dos equipamentos para garantir a comparabilidade de resultados. Exemplo, a ASTM D4172, o 4-Ball Wear Test, o ASTM 7484, o CAM and Taped Wear Test e a sequência ASTM e VB, que seriam desgaste e tuchos. 2. Repetibilidade e reprodutibilidade. São normas da ASTM que garantem que,
se o mesmo teste for feito em diferentes laboratórios, o resultado será estatisticamente equivalente. Entenda, laboratórios, e não em equipamento de fundo de quintal ou feito num carro todo futricado, beleza? Ó, isso evita distorções, como no teste do The Motor Oil Geek, onde não há garantia de repetição. 3. Reconhecimento internacional. A STM é referência mundial, junto com o ISO, SAI, o CSC, para validação de produtos automotivos. A API, American Petroleum Institute, exige que testes de óleo sejam feitos usando métodos ASTM para conceder certificações como SN, ASP, CI4, CK4 e etc. Confiabilidade jurídica e industrial. Em disputas técnicas, laudos feitos segundo normas ASTM têm validade legal e são aceitos por fabricantes, seguradoras e órgãos reguladores. Ou seja, o CI4 bateu dizendo que tem X, porque testes da ASTM, autorizados pela API, certificaram que ele tem exatamente aquilo que ele é. Então, nosso amigo falar, ai meu Deus, o que tá lá na embalagem não significa nada, é uma ignorância sem fim. Ignorância sem fim, e arrasta os escritos dele para o abismo junto com o mesmo. E vou deixar na tela, é claro, as fontes do ASTM D4485, né, que são os padrões da especificação de performance de lubrificantes para motores, e o API 1509, que é o Engine Oil License and Certification System, que cita o ASTM diversas vezes. Claro que como referência e como regulamento, rito, teste padrão para a certificação. Vou tratar agora do renome, a importância e o prestígio da ASTM para o cenário mundial. Uma empresa com mais de 125 anos de produções de normas usadas globalmente para garantir qualidade, segurança e confiabilidade de materiais e processos, tá bom? A ASTM conta com mais de 30 mil membros, mais de 140 países, incluindo engenheiros, cientistas, fabricantes e órgãos reguladores. Seus padrões são usados por governos, montadoras, laboratórios científicos no mundo todo, o US Department of Defense, certo? E o EPA, que é o Environmental Protection Agency, que é o EPA, que é o EPA, e a SAI International, e a própria ISO incorporam métodos do ASTM em suas normas. Olha só, mas na cabeça do Chevette tá errado, né? Se observar, por exemplo, nós temos a ASTM D4485, que define especificações mínimas para óleo de motor a combustão interna e é citada diretamente pela própria API. Eles têm credibilidade e neutralidade porque eles não são fabricantes de produtos. Isso garante a imparcialidade na criação dos padrões. Todos os métodos são desenvolvidos por consenso técnico e validados por testes interlaboratoriais, ou seja, diversos laboratórios diferentes, e não numa máquina caseira feita nas coxas por um gringo, para garantir repetibilidade e reprodutibilidade. Isso assegura que um teste ASTM feito no Brasil, no ZEUA ou no Japão produza resultados comparáveis, beleza? E tem todos os outros aspectos, como os jurídicos que eu citei agora, que são aceitáveis como evidência técnica até mesmo em tribunal, tá? Em auditorias internacionais. Elas têm o status de referência técnica oficial em contratos comerciais e laudos periciais. E aí, o nosso querido cheveteiro acredita na mente dele que a ASTM, que é a espinha dorsal de todas as técnicas e legalidades que garantem a confiabilidade e reconhecimento internacional dos testes e procedimentos, não valem nada. O que vale é um teste feito com a máquina amadora por um gringo que ele não sabe nem o nome. Que ele começa o vídeo falando como? Deixa eu botar o comecinho dele aqui. Tá, vou te explicar o porquê que você olhar lá a composição química de um óleo não diz nada. Tá, e o nosso técnico de chat GPT. Estamos continuando? Tem um teste dele também que eu trouxe, fala a mesma coisa isso. Sabe por que não dá pra falar isso? Porque como a gente viu no vídeo que eu trouxe, da informação do cara lá, não é só o ZDDP que vai agir no metal. Os aditivos de limpeza também agem no mesmo metal. E eles acabam concorrendo. Então o óleo de canel costuma ter muito ZDDP para compensar a maior quantidade de aditivos de limpeza, que é o magnésio e cálcio. Muito ZDDP para compensar os detergentes de limpeza. Eu nunca ouvi tanta bizarrice na minha vida. O ZDDP não é colocado para compensar os detergentes. Ele é adicionado porque é o antidesgastante primário e agente de extrema pressão mais usado no mundo, formando uma película protetora fosfatada em superfícies metálicas sob carga. Detergentes, geralmente sulfonados ou fenatados de cálcio e magnésio, limpam e neutralizam ácidos. Eles não removem o filme de ZDDP durante a operação normal. Ao contrário, os estudos mostram que os detergentes e ZDDP atuam de forma sinérgica, junta, como eu falei, onde a limpeza das superfícies favorece a aderência uniforme da camada protetora de ZDDP. Ou seja, a limpeza promove uma melhor aderência do ZDDP na peça. Olha o tanto que nosso amigo é leigo, mas leigo. E eu vou passar para vocês a fonte que está aí na tela. Esse artigo científico é base fundamental para todo mundo do planeta, menos para a cabecinha do cheveteiro. Esse artigo, que trata-se do seguinte tema: a história e os mecanismos com o ZDDP. E isso vai trazer à tona que o ZDDP, por meio de testes e, claro, estudos amplos por décadas, que os detergentes de limpeza caminham juntos com o ZDDP e os detergentes limpam a região para que o ZDDP venha a aderir melhor na peça. Em resumo da ópera é isso aí. Mas, cara, é difícil você discutir com um cara que é totalmente leigo. Total e rigorosamente leigo.
E como provavelmente o nosso amigo ele jamais iria pegar um artigo para ler, ou sequer iria se interessar pela informação de verdade, vou passar a visão geral aqui. O Tribology Letters é um periódico revisado por pares, dedicado ao avanço da ciência da tribologia e suas aplicações práticas. Os tópicos abordados incluem as propriedades da superfície e interfaces em movimento, como atrito, lubrificação, desgaste, adesão, falha e fenômenos de contato. Promove a troca de ideias inovadoras entre profissionais e pesquisadores de tribologia no mundo todo, comprometidos em publicar artigos de alta qualidade que abordem aspectos fundamentais da tribologia, alta satisfação dos autores, com 100% dos autores pesquisados indicando que publicariam no periódico novamente. E tá aí na tela. Aí eu te pergunto, você vai acreditar em 125 anos de estudo da STM, de artigos científicos que são base para estudo e prática, aplicações de lubrificantes e afins pelo mundo todo? Ou você vai acreditar no cheveteirinho que tem um canalzinho aí na rede social de novelinha de mecânica? Fala pra mim. Mais de 30 mil profissionais entre engenheiros, técnicos, cientistas, tudo. Mas quem tá certo é o Chevette Boy, tá? O que eles competem. Então, como tem muito aditivo de limpeza, tem que ter mais DDP para equiparar. Se botasse uma aditivação em bom de carro, tipo 1800, o que ia acontecer? A proporção fica muito baixa e ia haver um desgaste muito mais acelerado do motor. É exatamente isso que vai acontecer. Por isso, a gente olhando lá a tabela, a gente não tem como saber qual a performance do motor, a gente pode ter uma ideia. Ou seja, tirou isso tudo do nariz e tem uma ideia? Não precisa ter ideia. Temos a STM com mais de 125 anos ensinando e provando. Mas você é tão cego pelo seu orgulho ego que você não quer estudar. Você se nega, né, Chevette? Mas não significa que ter mais ou menos é bom. Ter de menos é ruim, eu concordo com vocês. Ter de menos vai trazer problemas no motor. E ter de mais também vai trazer problemas no motor. Principalmente os DDP, se você exagerar, ele chega num ponto que já não protege mais o motor, mas ele começa a deteriorar o motor. E eu também não sei. Eu não vi. Por isso eu não vejo comparativo químico de Top Turbo B12, não sei o quê. Porque pra mim, que não tá dizendo nada aí que eu falei com vocês. Eu não sei que tem no óleo de caminhão. O próprio artigo que eu citei agorinha, o The History of Mechanisms of ZDDP, que é aquele Tribology Letters, né? Ele fala o seguinte, sobre a formação mais espessa do tribofilme, ou seja, a adição a mais do ZDDP. Pode fazer mal acima de 2.000 partículas por milhão, enquanto o CI4 é 1.400. Primeiro, o nosso amigo aqui não faz ideia do que é isso para começo de conversa, né? E vamos tratar do outro ponto muito interessante. Olha só, estudos mostram que em níveis comerciais, mais ZDDP aumenta a proteção contra desgaste até atingir uma curva de saturação, mas nunca piora a proteção. E aí eu vou colocar para vocês a fonte e o ponto exato de 2 artigos que estão falando exatamente isso que eu citei agora. Nosso amigo é leigo, ele não sabe o que está falando. Nenhum óleo tem 2.000 de ZDDP. O que nós temos é 1.400, 1.500. Ninguém no mundo, justamente pela regulação da STM, com testes e referência, mais uma vez, de mais de 100 anos de tradição, reprovam os que colocam índice de ZDDP muito alto. O que fica é 1.400, 1.500, sei lá, tem outros modelos, outros padrões, mas nunca 2.000. E aí você vê que o cara é totalmente GPT boy e não adianta, cara, não adianta. Lê a tabelinha, lê lá a receita, é mole. Agora, a composição em si, a performance da composição inteira, o balanceamento, não temos como testar. E é justamente isso que dá o resultado final. É a mesma coisa da sua mulher chegar e falar pra você, te dar uma lista pra fazer um bolo, pra você lá comprar no mercado. Aquilo é mole, você sabe que você vai comprar. Mas, se ela é uma boa cozinheira, ela vai saber exatamente, eu quero fazer um bolo com um sabor mais diferente. Ela vai saber exatamente qual ingrediente mudar e aumentar ou diminuir, pra chegar naquele resultado. Você não vai, você simplesmente está comprando os produtos do mercado. E você é um cozinheiro que não leu a receita. Porque ipsis literis, ou seja, está no papel literalmente escrito sobre os 1.400 ZDDP, que não fazem mal, pelo contrário, são mais benéficos em artigos publicados por uma empresa que simplesmente é isenta, ela é neutra, e todos seguem o padrão dela, e tudo dá certo. Inclusive existem lubrificantes como o Rotella, Multifrota, que funciona maravilhosamente bem em motocicletas e outros motores, mas isso simplesmente você não fala. Vem falar de receita, né? Mas estudar você não quer. Você não sabe fazer o bolo. Minha moto estava com cano duro, né? E seco. Eu botei o Top Turbo, virou manteiga. É possível isso acontecer? É, pessoal, Inclusive, como eu falei, o vídeo principal, o primeiro vídeo do Top Turbo, foi patrocinado por um membro que usa essa receita. Tá? Ele leva de boa, eu só falo. Ele aceita minha opinião ou não. Tá? E ele falou a mesma coisa. Eu achei que quando eu botei o Top Turbo, eu senti que ficou mais macio. Né? Mais com o B12. Pode ser um benefício do B12? Pode. O que o B12 muda do óleo? Eu não sei. Tá? Eu não sei. Geralmente, engrenagens, que são os tipos de partes que tem dentro de uma caixa, principalmente de moto, se comportam melhor com um óleo mais grosso, ou que criam alguma película mais grossa para proteger os dentes que vão ralar um com o outro. Né? Os dentes que vão ralar um com o outro. Ralar? Esse é o técnico? Peraí, você tá falando de cozinhar ainda? Ralar queijo? Será? Meu Deus do céu. Mais grosso? O cara é tão leigo que ele não compreende que há de se depender da rotação. Se você colocar um óleo mais grosso, simplesmente pela tolerância das engrenagens, ele não vai trabalhar melhor. Não é assim que funciona, cheveteiro. Vamos aprender o básico de mecânica, cheveteiro. E outra, você desconhece completamente a diferença de viscosidade e densidade e o resultado do próprio ZDDP nas motocicletas, nos motores, nas engrenagens em geral. Meu Deus do céu, caramba.
as engrenagens vão ralar. Meu Deus, olha o linguajar do cara, isso aqui que quer discutir com os outros. Nossa. Então vamos iniciar aqui o ensino para o nosso leigo que grava vídeo de novelinha de carro sobre a questão do câmbio da motocicleta e do porquê que o engate fica mais suave, tá bom? Vamos falar estritamente sobre o câmbio. Vamos lá. O câmbio requer extrema resistência ao cisalhamento e proteção contra a pressão externa, o EP, que é Extreme Pressure, tá? Já que engrenagens helicoidais ou retodente trabalham sobre alta carga superficial. Aqui eu vou colocar a fonte dessa parte, tá bom? Pra gente poder seguir. E vamos tratar do papel do ZDDP mais AP no engate suave, no Extreme Pressure, né? O ZDDP presente no CI4, que está ali 1400 ppmp, e potencializado pelo Bardal B12, formam tribofilmes nas superfícies metálicas que reduzem atrito e previnem microsoldagens, o famoso micro-welding, típicas em câmbios sob carga. Atua também como agente EP, Extreme Pressure, protegendo quando o filme hidrodinâmico de óleo é momentaneamente rompido no ato do engate. Esses tribofilmes estabilizam a superfície das engrenagens e garfos de engate, diminuindo o raspado, entre aspas, né? E facilitando o encaixe das marchas. Você entendeu o que eu quis dizer, Chevette? Então você pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser até você entender, beleza? Bora lá! Estabilidade ao cisalhamento. Sabe o que é cisalhamento? Câmbios de moto trituram moléculas de polímero de óleos multiviscosos, reduzindo a viscosidade ao longo do tempo. Óleos CI4 costumam ter maior resistência ao cisalhamento e, com B12, recebem reforço de viscosidade e EP, e naturalmente ele vai manter esse padrão por mais tempo. Então, a diferença que o brother sentiu em sua motocicleta, ela é, em sua maioria, o resultado do ZDDP e outros protetores presentes no Top Turbo, sendo o B12 um auxiliar que eleva a película polar do óleo, que já é alta. Então, você está tentando esquivar e atribuir ao B12 algo que já é nativo, é consolidado ser um benefício do CI4. Se você tivesse estudado, você saberia disso? Mas, eu não sei se foi uma viscosidade diferente ou foi algum benefício do B12. O óleo sozinho geralmente não tem capacidade de fazer isso. Ele poderia fazer isso se fosse uma viscosidade diferente da que você está usando. Ou se o óleo que você está colocando estava muito velho, né? É aquele efeito que o pessoal fala que botou a vela iridium, sentiu o carro correr muito mais, o carro foi muito mais forte. Olha, quase sempre é porque essas pessoas estavam com uma vela muito velha, ruim, e quando botaram uma peça nova, sentiram uma diferença absurda, mas não é, que é o comportamento normal do carro. O carro estava sendo capado por uma peça ruim. No caso que eu tô falando, né, vela? Mas Aqui vocês podem observar que o nosso amigo simplesmente não sabe que óleo não é só viscosidade. É impressionante. É impressionante como ele pensa que óleo é só viscosidade e acabou. Ele ignora outros fatores como o próprio ZDDP que a gente trata aqui, o TBN, enfim, diversos outros parâmetros. Na cabeça dele é só grosso, fino, fino, grosso, grosso, fino, fino, grosso. Cara, meu Deus do céu. é isso. Se vocês forem ver um óleo especificamente de engrenagens, geralmente são óleos que aguentam muita pressão. Se você pegar aquela maquininha Chicken, que é um troço ridículo, e pegar, dar uma pressão, forçar para baixo, os óleos que mais aguentam pressão são óleos de transmissão. Peraí. O nome disso é hipocrisia. Porque há um momento atrás, Chevette estava defendendo o cara que fez um teste em uma máquina artesanal, que é basicamente uma máquina Tinken em uma grande escala. Porque a máquina do cara também não mede nada, temperatura, esforço, combustível, nada. Só a pressão ali das duas peças. E aí ele estava falando que é o teste maravilhoso. O teste do gringo. Mas a máquina Tinken, aí não vale. Tá entendendo? Tanto o cara manja aqui, tanto o cara conhece das coisas aqui, é impressionante o nível de ignorância, cara. Não dá. E outra, aí agora ele tá tratando de outro parâmetro. Ele tá tentando defender que a viscosidade alta vai fazer a engrenagem trabalhar melhor calada. É por isso que existem padrões diferentes para cada tipo de engrenagem. Se você só conhece a engrenagem do câmbio e do diferencial do seu Chevette, sinto muito. Você tem que aprender que existem tipos de conjuntos diferentes e suas aplicações. Isso não implica tão somente na viscosidade do lubrificante. Mas é muito falar com ele, é muito. Só que eles não têm capacidade de se comportar no motor. Então, ou seja, vou ter uma volta a falar, mas é o seguinte: as engrenagens da sua caixa podem estar macias, pode. Mas aquele vídeo eu não falei nada sobre isso. Eu não estava falando nem de moto, na verdade. Eu estava falando sobre o quanto de lubricidade pode ter no motor. Então, talvez esteja trazendo muito benefício para a sua caixa, sim, mas pode estar havendo o mesmo efeito que eu trouxe lá no teste no YouTube, que vai ter um desgaste a longo prazo maior do que um óleo normal. Queria saber como que funciona essa questão de bipolaridade do nosso amigo. É bipolar. Ela pode estar fazendo bem para a caixa, mas pode estar fazendo mal para a caixa. Aonde você viu isso na sua vida? Uma coisa pode estar fazendo bem, mas pode estar fazendo mal. É o câmbio de Schrödinger. Ele é bom e ruim. Ele é o gato de Schrödinger, né? Schrödinger. Ele tá vivo ou morto? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Eu queria entender a esquizofrenia. Como que uma coisa tá boa ou ruim? Funcionando bem ou não? Na mecânica, não sei se você já percebeu isso, ou você faz só novela de carro, né? Que se uma coisa faz mal, ela faz mal desde o começo. Você sente os sinais, em especial moto, que tem uma camada de dureza muito, muito inferior a carro, qualquer coisinha você sente. Agora vamos tratar essa questão de viscosidade. Nosso amigo aqui, ele só vê viscosidade. A ignorância é tamanha que ele não consegue enxergar que existem ativações diferentes e padrões diferentes. Vamos lá. Ó, a viscosidade não é o único fator de desempenho, tá? E é claro que não é só
um único parâmetro que vai definir o comportamento do óleo. A proteção real vem da combinação entre viscosidade, pacote de aditivo e tipo de base. Dois óleos com a mesma viscosidade podem ter desempenhos muito diferentes em desgaste, controle de depósitos e estabilidade térmica. Aí a fonte está aí exatamente tratando do artigo Viscosity Classification of Engine Oils, que é a definição de viscosidade como um critério, não como um único fator. E que eu refuto mais uma vez o nosso querido leigo, que para ele, olha, é só viscosidade. Jesus Cristo. Motor aí, só alegria, motor limpinho. Esse lance de motor limpinho, eu já falo. Cara, daqui uns 10 anos que eu falei, fiz um vídeo, o pessoal me tá copiando pra caramba também. Que era falando por que o motor a gasolina dura mais que o motor álcool. Porque justamente um dos problemas é que o álcool deixava o motor limpinho. Sabe por quê? Porque a gasolina, ela tem uma lubricidade maior. O que seria lubricidade? Capacidade de lubrificar, retirar atrito, né, desgaste em duas partes que ela tá passando. Então, o motor a gasolina, quando tem a combustão ali, ele automaticamente lubrifica um pouco os anéis. E não muda tanto a química do óleo que tá rolando ali. Tá? Por isso que um combustível de qualidade é necessário para o carro ter longa vida, para motos e tudo mais. E o álcool, ao contrário. A lubricidade dele é baixa, ele não é que resseca por onde passa. E quando ele desce pro cárter e contamina o óleo, viu? Não precisa ser fumaça, não precisa só diesel, mas ele no álcool também desce. Pum. Ele acaba tendo um efeito de limpeza maior no motor. Aí a pessoa fala, o motor álcool fica limpinho quando é aberto. Sim, mas o desgaste que tá tendo no motor é maior. Nosso colega mostra que também não conhece sobre motores. É impressionante o nível de ignorância aqui, tá bom? Porque a gasolina e o álcool não lubrificam os anéis. Não tem nenhum lugar, nenhum relato, nada, nenhum comparativo, nenhum teste, nada no mundo que abone isso. O cara é totalmente ignorante no sentido de motores. É novelinha mexicana de carro. Bom, deixa eu só falar de uma maneira bem popular aqui, pra depois a gente partir pra técnica com fonte, tá? A gente não usa gasolina pra limpar a peça? Pois é. Se a gasolina estiver em contato com os anéis, ela não vai lavar o óleo que tá lá? Então me diz qual que é o sentido da gasolina simplesmente sendo um base solvente, que é basicamente o que a gente faz com ela lavando peças na oficina. Como que você joga um solvente em cima do óleo e ele vai lubrificar, ele vai ajudar. Que cara, meu Deus do céu, vocês não estão ouvindo o que esse maluco tá falando, não? É maluco, é maluco. A gente lava a peça com gasolina. A gasolina, quando ela entra em contato, ela faz com que o óleo perca o fator de lubricidade dele. Ele perde eficiência desde quando a gasolina vai lubrificar. Meu Deus, cara, o cara, ele não entende o básico de mecânica que você aprende no primeiro dia de qualquer curso mequetrefe, boca de porco de esquina. E, cara, existem milhares de motos a álcool que rodam 200 mil, 250 mil quilômetros. As minhas mesmo. A maioria das minhas motos sempre foram a álcool, sempre foram a etanol. E sempre rodou 250 mil quilômetros. Cara, que bizarrice. Fora que a gasolina hiper misturada, a gasolina cheia de um monte de porcaria. E o cara quer defender que a gasolina que a gente usa pra lavar peça, ela vai lubrificar o motor ali dentro da câmara de combustão. Vamos lá tratar sobre isso, tá? Então bora pro artigo, pessoal. Por que a gasolina e o álcool não lubrificam? Vamos lá. Baixa ou nenhuma lubricidade. A gasolina tem lubricidade extremamente baixa, o coeficiente de fricção alto, e o etanol é ainda mais pobre em lubricidade, pois é um solvente polar que remove óleo da superfície metálica. Você não pega gasolina e não lava a peça? Pois é. Então a fonte está aí e vamos tratar agora do efeito da lavagem do óleo, o fuel wash, tá? Que é justamente o que o nosso amigo está tentando emplacar aqui em um conceito extremamente infantil. Ó, quando o combustível não queima totalmente ou entra em excesso, ele lava o filme de óleo das paredes do cilindro, expondo metal a metal e aumentando o desgaste. Então aqui, pessoal, nós temos o básico do básico do básico da mecânica que o nosso colega não sabe. A gasolina atua como solvente. Assim como você lava as peças com gasolina na sua oficina, tem umas pessoas que lavam, né? Eu utilizo óleo diesel, mas é outra história. A gasolina vai lavar os anéis e vai prejudicar a lubrificação atual e não somar com a lubrificação. Ou seja, a gasolina não soma, ela subtrai. Então aqui você vê uma total falta de noção do nosso colega. Total. Não tem o menor sentido isso que ele tá falando. Meu Deus do céu. Isso é uma falácia que menino repetia, sei lá, cara, ou o pessoal inventava essa historinha há muito tempo atrás, porque simplesmente não sabia lidar com o álcool. Certo? E vem com essa história. Como é que as minhas motos todas rodam 250, 280 mil quilômetros? Cadê o seu argumento agora? Ai, vai quebrar mais cedo. Não tem lógica isso aí. O seu motor limpinho é só mais uma prova que mostra que sim, é possível que tenha mais desgaste justamente porque ele limpa mais o motor. E aqui nós observamos mais um absurdo, cara, que dá vontade de rir. Será que ele não escuta o que ele mesmo fala? E é interessante que nem pra bater o martelo e ele falar uma coisa concisa ele consegue. O que ele diz pra não passar vergonha no vídeo? É possível que a limpeza vai estragar os componentes. Peraí, cara. Você não é o técnico? É possível? Por que você não fala estraga, sim ou não? Porque você não tem certeza, porque você não estudou, porque você não conhece sobre o tema, tá bom? Então vamos desmontar essa falácia do nosso Chevette com estudo e fonte, tá bom? Primeiro, a gente tem que entender sobre a função dos aditivos detergentes dispersantes, coisa que o nosso colega não faz ideia porque ele não estudou. Vamos lá. Detergentes, normalmente compostos de cálcio ou magnésio, sulfonatos, fenatos e salicilatos, que neutralizam ácidos e evitam depósitos em áreas quentes, cabeçote, anéis e etc. Dispersantes, mantêm partículas microscópicas,
fuligem, vernizes em suspensão para que sejam removidas no filtro de óleo e não formem borra. Esses aditivos não atacam o metal. Pelo contrário, eles protegem o filme lubrificante e evitam que contaminantes causem desgaste abrasivo. E aqui nós temos as duas fontes referências sobre isso. A primeira está prevista em Lubrification and Maintenance of Industrial Machinery e a segunda, a Comprehensive Review of Lubricant Chemistry International SAI, e a de cima trata-se de uma referência da CRC Press. Então assim, não existe, não tem como. A fonte está literalmente mostrando que não faz isso, beleza? Então vamos tratar aqui sobre o mito do limpa demais e gasta mais. E por último, a questão do CI4, que é o Top Turbo, versus essa mentira deslavada da limpeza excessiva. Vamos lá. O CI4, pessoal, ele foi projetado para lidar com grandes quantidades de fuligem de motores a diesel, sem aumentar o desgaste, o que significa uma dispersância muito eficiente. Então o que acontece? O CI4, ele é projetado para dispersar essa fuligem, manter o sistema limpo e ele eficiente. Então não faz sentido, olha só. Ele lida com cargas de 6 a 8% de fuligem em massa, sem falha de viscosidade ou formação de borra, algo que óleos a gasolina, como API SL ou SM, não suportam. Ou seja, ele está acima. Além dele dispersar, ele protege e ele se sustenta dessa maneira. Então vamos lá. A aditivação, pessoal, trabalha junto com os EDDP e outros protetores de extrema pressão. Não existe competição que cancele o efeito. Como eu já provei com artigos, fontes e referências de estudos de anos, décadas aqui, eles não trabalham contra, eles trabalham juntos. E aqui nós temos a fonte para vocês, a API Publication 1509, Engine Oil License and Certification System, o EOLCS. Então, cara, não tem como. O que a gente tira de conclusão? Essa frase, limpa demais e desgasta, é uma mentira ou um total desconhecimento do nosso cheveteiro, certo? Nós temos o seguinte, mais detergente e dispersante é igual a menos depósitos, que é igual a menos abrasão. Abrasão seria ali, né, as peças, elas gastando, vamos dizer assim. Os EDDP e outros aditivos anticorrosão garantem proteção mesmo após limpeza da superfície metálica. Ele vai limpar e aí a superfície vai estar limpa e ele vai aderir e tá tudo beleza. Como mostrado agora. E em motores, a limpeza é parte da proteção e não um risco. E aqui está a diferença. Eu mostro provas e fontes de grupos consolidados, isentos e de testes com mais de 30, 40 anos de execução e plenitude, com fontes devidamente regularizadas que servem inclusive como alavanca jurídica. Se tiver algum problema, se a pessoa tiver com alguma incógnita quanto a qualquer formalidade que envolva lubrificante. Mas aí, o que a rapaziada prefere? Fica ouvindo um cheveteiro no fundo de quem tá falando. Mas isso aqui é orgulho. Ele não quer admitir que ele é leigo. Ele não quer admitir que uma pessoa sabe e ele não é o dono da verdade. Isso é orgulho porque o canalzinho é grande, né? E tudo mais. Mas tem que fazer a novelinha de carro, né? Inclusive, uma coisa importante. Tem gente me zoando, né, inclusive, falando que eu falo que enferruja as peças. Só que esqueceram de falar que não foi eu que falei, né? E por limpar mais, isso que foi observado em laboratório, tá? Então você está zoando, não sou eu que você está zoando. É que quando o óleo começou a baixar e a peça ficou mais limpa, foi mais propício a ter ferrugem. E qual que é a sua fonte, gênio? A fonte dele é o cara que faz teste amador com uma máquina que não é reconhecida pela STM, que nem calibração tem e que não tem nenhum reconhecimento real dentro da comunidade. Ou seja, a sua fonte é nada. O cara se baseia em um youtuber gringo pra dar uma de dono da verdade. É impressionante. E se você não acredita que uma peça pode ter ferrugem, tá? Aqui, eu te apresento aqui, ó, 2 comandos aqui, ó. Estão aqui tempão já. Vocês acham que ele tem embaladinha assim pra proteger da poeira? Não. Sabe por que estão assim? Porque se eu pegar essa peça e botar ali bonita, banhar em óleo ela, né? Pendurar em algum lugar e deixar ela banhada em óleo quietinha, o óleo depois de um tempo começa a descer e ela fica toda enferrujada. Aí pra não enferrujar, o que eu tenho que fazer? Botar toda a musada de óleo e ficar enrolando um monte de espaço aqui cheio de óleo pra não enferrujar. E mesmo assim, às vezes, a pessoa enferruja em algum lugar com mais seco. Então, ou seja, sim, enferruja, mano. Aqui o nosso grande gênio está comparando uma peça fechada dentro de um motor com uma peça na embalagem. Meu Deus do céu, olha o nível de amadorismo desse cara. Na cabeça dele, a peça dentro da embalagem é a mesma coisa que a peça no motor em funcionamento. Lacrado dentro do motor. Meu Deus do céu, cara, que bizarrice. A gente tem que ouvir essas coisas, né? Será que esse cara trabalha com carro mesmo? Será, bicho? Às vezes eu acho que é personagem isso aí. Acho que é personagem, porque não tem lógica não, cara. Esse aqui é um motor que o pessoal repetiu bastante. Top Turbo também é SL, então é pra carro também. Sim, ele é um chamado multifrota, né? Pois é. Mas como eu falei lá no início do vídeo, eu deixei uns 10 óleos até agora, deve ter sido. Eu acho que todos eram API SL. Inclusive, todos que estão vendo aqui nessa mesa aqui, ó. Todos eles. Esse aqui é também? É, também. O Bardal também é. O Lubrax SL, de moto e de carro ao mesmo tempo. SL também. Enfim, todos eles SL. Diz alguma coisa? Para mim, só que ele passou em certos requisitos para ganhar uma certificação, foi homologado. Não diz sobre a qualidade em si do óleo. Então tá.
Uma empresa de 125 anos, com equipamentos bilionários, com mais de 30 mil funcionários entre engenheiros, técnicos e cientistas, não valem nada. O que vale é o teste do cheveteiro com um carro todo futricado, com o motor todo contaminado, com manômetros duvidosos no quintal de casa, gravando vídeo, novelinha de carro. Esse é o que vale. Cara, olha... Eu não sei o que é pior, se é o nível de amadorismo ou se é o ego desse cara, de achar que ele é superior a um ASTM, sabe? Enfim, um API da vida. Cara, que é isso? Agora, observe. A ASTM faz testes rigorosos justamente para aferir a qualidade do lubrificante. E aí o nosso gênio está dizendo que não importa a certificação que certifica a qualidade do produto. E sim, o que importa é a qualidade do produto. Me explica a esquizofrenia. Quer ver só? A certificação está lá certificando a qualidade. É até pleonasmo o que eu falei. A certificação está certificando a qualidade. Está falando da qualidade. Ela testa a qualidade. Então por que ele está falando que a certificação que veio para testar a qualidade, ela não testa a qualidade? Meu Deus do céu. Todos os óleos aqui são SL e, cara, as diferenças visíveis entre A e B eram gritantes. Tá? A outra virou água quando tá testando. Então, ou seja... No começo do vídeo ele disse que não tem equipamento suficiente e o que ele testa é com base no carro dele. E agora ele tem o olho biônico do Superman para poder ele dizer, sem equipamento nenhum, que o óleo vira água. Sem teste, sem nada. Assim, teste real, teste consolidado, com o equipamento correto, que todo o mundo usa, que são os equipamentos da STM. Então, nós temos aqui o Superman do Chevette. Né? Só que ao mesmo tempo ele fala que ele não entende, que ele não sabe. E agora a esquizofrenia está dizendo que ele está vendo que o óleo vira água. No olho. Olhômetro. Não é só porque tem a PSL que ele vai se comportar igual um óleo voltado para cá. A performance do óleo é totalmente diferente. Não posso falar que um motor da vida, SL, é igual sei lá, um Dragon, eu testei também. Por que você baixou o tom na hora que você falou que testou outro? Não é dando te metaforando não, mas estranho, né? Senti firmeza na hora que você foi falar, a voz convicta. Agora, se a API não vale nada, o que importa é o teste do Chevette, a gente tem que demitir 30 mil funcionários, mandar embora todo mundo de mais de 125 anos de tradição, e vamos agora contratar o cheveteiro, vamos montar uma indústria de Chevette, botar um motor futricado, né? E botar um monte de quintal com a galera cheveteira pra testar o óleo, então. Porque o que presta é só o que ele diz que presta. Porque falou, não, o motor é API, aí presta. Já o Top Turbo, que é API CI4SL, aí não presta. Então só presta o que você diz que presta. Tá bom, agora a gente tem o ditador do óleo, né? O ditador coreano Kim Jong-un do óleo aqui. É isso. Era esse. Esse também foi bem repetido. O Rotella que foi testado é certificação CK4 e o Top Turbo é CI4. Então, nada a ver. Olha, como eu falei também no início do vídeo, essa aditivação maior que foi testada no vídeo do The Oil Geek é para qualquer óleo diesel. Não importa a certificação dele, todo motor diesel, para o óleo ser bom, para funcionar no motor diesel, qualquer motor diesel, precisa ter mais aditivação de peso. Não importa se CK4 ou C4. Isso que ele acabou de falar só prova o tanto que ele é leigo e o tanto que ele é amador. Porque todo teste consolidado, como eu falei no começo do vídeo, ele precisa ser compatível. Você tem que testar iguais e não diferentes. O que interessa é, se você vai testar uma maçã, você testa uma maçã contra outra maçã. Se você vai testar uma laranja, é uma laranja contra outra laranja. Se você vai testar um C4, é contra outro C4. É a mesma coisa de eu testar um carro contra uma moto e falar carro é melhor que moto porque sim, porque tem 4 rodas. Aí outro fala, não, moto é melhor do que carro porque tem 2 rodas e é mais divertido e sensação de liberdade. Tá vendo tanto que você é sem noção, cara? Sem noção, cara. Meu Deus do céu, cara. Você tá indo contra a norma reguladora básica do mundo há mais de 125 anos. O cara quer saber mais do que toda uma indústria. Cacetada, véi. E se levantar aqui as suposições, o tal CK4 que deixa aqui é o Rotella, Shell Rotella. O Shell Rotella é um óleo muito bem conceituado lá fora, até aqui, mas lá fora a pessoa gosta bem mais dele. Tá? E ele é CK4. E cara, ele é possivelmente muito melhor que o Top Turbo, tá? Então pode ser até o seguinte, pode ser, por serem diferentes, pode ser que o Top Turbo seja menos agressivo que o Rotella, isso me baseando no teste do cara, tá? Ou pode ser até o inverso, pode ser até que o Top Turbo tenha uma performance de lubrificação pior do que o Rotella. Visto que o Rotella tem, se vocês gostam de ficar vendo ZDDP, o Rotella tem mais ZDDP do que o Top Turbo ainda. Aqui vemos que o nosso colega realmente não estudou, porque o Shell Rotella, ele não tem mais ZDDP que o Top Turbo. O Top Turbo tem mais ZDDP do que o Shell Rotella. E eu vou colocar a tabela na tela para vocês verem, com a fonte embaixo. Cara, com 2 segundos de pesquisa você descobre isso e o cara não sabe. E outra, acabei de provar por A mais B, ali atrás no vídeo, que a aditivação superior, além de trabalhar junta, protege mais o motor. Comprova fonte de referência. Cara, o cara é muito leigo. Meu Deus do céu, não dá não. Pessoal, eu vou fazer aqui uma pontuação muito importante, tá? Eu não promovo nenhum fogo amigo, beleza? Eu não pego teste isolado pra usar como base. Eu pego fontes oficiais, certo? Então, nada aqui é atacando ninguém, nem ofendendo ninguém, nem nada. Mas o que eu pego são de origens oficiais, beleza? Vamos continuar o vídeo aqui. Tamo junto. Eu falei, isso diz muita coisa? Não. Mas o Rotella é um óleo até bem melhor. Então pode ser até que o desgaste, se fosse repetir esse teste de óleo Geek com o Top Turbo, talvez o desgaste das peças que rodaram com óleo de motor diesel seriam até maiores. Mas não temos como saber. E aqui ficamos no campo do achismo, do talvez, do se, do não sei,
Porque simplesmente o cara, primeiro, ele não tem equipamento adequado para poder testar. Segundo, ele quer fazer teste no olhômetro. Terceiro, ele não estudou para poder saber. Talvez não sei. Talvez sim, talvez não. Cara, não tem nem como, cara. Um motor diesel não duraria 1 milhão de quilômetros. Pô, muita gente falando isso. Caraca, gente, olha só. Quando você tá comparando quanto o motor roda, quanto o carro roda, não sei que roda, não é simples assim. Você tá comparando coisas que não são exatas. Tá? Você pode ter um carro A e B, um carro durar 600 mil quilômetros e o outro durar 200 mil. Tá? Por quê? Bom, geralmente, se você for procurar, acho que 70, 80% do desgaste do motor é feito onde? Na partida frio. Pensa comigo. Primeira coisa. Quem dá mais partida fria? Caminhão, cara. Caminhão, o cara pega o caminhão pra quê? Comprar pão na padaria, leva pra mulher fazer compra no shopping, volta, leva a filha na escola e volta, vai trabalhar todo dia de caminhão. Não. O cara, quando liga o caminhão, geralmente vai fazer uma viagem, vai levar um frete, vai levar uma coisa e vai diretão. Carro. Você tá pegando pra viagem curta toda hora, tem gente que liga o carro uma vez por semana pra fazer uma viagem curta, isso contamina pra cara com óleo também. Tem muito mais partida fria, né, que eu quero dizer. E tem gente que trabalha com o carro todo dia pra andar, sei lá, 10 km da casa do trabalho, o cara fica 2 horas com o ar ligado no engarrafamento, anda para, que é um severo. Ou seja, obviamente vai durar menos. Mas se você pegar, por exemplo, um carro de frota, Uber, taxista, essas coisas, é comum você pegar carro com 500, 600 mil km rodados perfeito, sem um barulho, sem uma fumaça, sem nada. Pode ter um desgaste, obviamente, mais desgaste, e a compressão do motor já não tá lá 100% como era novo. Mas o carro, você, no olhômetro, olha de novo, olhômetro, você fala que é zero de fábrica. E eu sei disso porque eu tenho amigos taxistas, amigos de Uber, e os caras rodam o dia todo. E eu vi os caras vender carro com 650, 600 mil km rodados perfeito. Os caras só trocam porque o carro começa a ficar velho na praça, como eles falam, e eles acham interessante pegar uma versão mais nova. Só por causa disso. Então, ou seja, isso não é parâmetro. E se a gente trazer essa lógica para a moto também se aplica. Por exemplo, um motor diesel vai andar uma cacetada de quilômetros de uma vez, né? Geralmente com uma rotação bem mais baixa, e cruzeirão, diretão, né? O carro, a gente viu, tem um desgaste maior, gira mais, a folga é diferente, tudo diferente. Não dá pra comparar. E o uso também é diferente. E a moto gira 11 pau, 12 pau, 14 pau, o tempo todo. E é um motor bem mais simples. Então, é por isso que tem moto que dura 100 mil vezes. Né? Então, ou seja, eu já vi moto durar, cara, uma Phaser, inclusive, de um amigo. 160 mil km eu tava rodando com a moto. Usando o óleo original, Yamaha. Tá aqui, ó, a gente deixou também, Yamaha. Mais uma vez, tudo no campo do achismo, tudo no campo do será, tudo no campo do eu vi, sem fonte, sem prova, sem nada. Não é só na partida que você tem um desgaste, né? Nosso colega simplesmente não sabe o que é cisalhamento, nosso colega não sabe o que é a contaminação do combustível no lubrificante, o resultado disso, na eficiência, na película protetora, e você vê que o cara é tão leigo que ele fala, tem Phaser que roda 160 mil. Meu amigo Phaser roda 300! Phaser roda 300, 250, 300. Minha moto, minha CRZ velha, aqui chinesa, tem 254 mil. Meu Deus, o cara não tem a menor noção, totalmente descolado do tecido da realidade, nem de quilometragem ele conhece. Aí ele pega uma referência que realmente a partida, ela compromete o sistema e usa como regra universal. Eu digo a partir do motor frio ali. Mas aí que tá, se você tem um lubrificante que tem uma elevação da película polar, que é o top turbo junto com o Bardal B12, é óbvio que você tem uma proteção extrema para essas situações, o que vai diminuir drasticamente o desgaste. Caraca, velho, não tem como você discutir com um cara que não entende absolutamente nada. Parece que a gente tá jogando xadrez com um pombo. É de ouvir uma bizarrice dessa e ficar louco. Ai, como que você vai saber? Cara, chama-se amostragem. O cara simplesmente ele não conhece o método científico. Como que eu sei que a 160, que é uma moto nova, roda na média de 60 mil quilômetros? É porque existem motos que batem o motor com 40 e motos que batem o motor com 80, 85. Então a média é 60 mil com amostragem de milhares de oficinas pelo Brasil. Cara, o cara não entende o mínimo de método científico. Fica tirando do nariz essas conclusões. O cara, quando usou a referência do motor a diesel rodar 1 milhão de quilômetros, não é só pela questão de que ele toca direto, meu colega. É pela questão do motor a diesel ser mais resistente, pela estrutura do motor a diesel, a rotação mais baixa. Outra coisa, o leigo dizendo que moto é pau dentro 11 mil. Aonde, criatura? A gente tá tratando aqui de moto pequena. A maioria esmagadora de motos pequenas ficam no máximo no toco 9 mil RPM. E detalhe, a galera fica em 7, 7,5, porque 8 pra frente já é faixa vermelha de risco. Meu Deus, o cara não tem a menor noção de motores, não conhece nada de moto, nada de nada, nada. Nada. Caraca, eu tô impressionado. Aí ele pega exemplos de 4 cilindros de moto grande pra poder se referenciar. Aí ele pega a rotação de uma moto grande com a durabilidade de uma moto pequena. Porque a moto grande não dura nada, por causa da rotação alta. Motor a diesel, em essência, dura muito porque a rotação é baixa. Meu Deus do céu, cara, não dá, é sério. A gente começa a ouvir. Chega um ponto que você fica assim, cara, eu não tô acreditando que eu tô escutando isso aqui. É inacreditável, é intancável isso aqui, cara. Não tem como você mensurar o tanto que o cara não conhece nada e ainda tem um perfil grande. Por quê? Porque faz novela, não é técnico e não é mecânico, não é profissional na área, pessoal. Olha isso, cara. 160 mil km, uma Phaser. E de motoclube, viajava pra caraca, trabalhava com a moto, fazia tudo com a moto. Aí até um dia que ele teve que fazer, o motor. Aí ele falou, cara, tá bom, depois disso começou a ficar muito cansado da moto, eu sentia que não dava, mas olha quanto durou a moto. Mas durou muito menos que um carro, assim, choque. Harley Davidson recomenda Top Turbo. Isso é uma meia verdade. Eu tive que procurar, porque é uma informação muito difícil, nem saber muito bem sobre isso, mas enfim. Eu achei então, um site da Harley Davidson falando sobre isso. E parece que as pessoas pegam meia verdade pra estar sustentando uma verdade que elas querem acreditar. Não é que a Harley Davidson recomenda óleo de motor diesel. Não é, não. Isso é meia verdade. Ou a pessoa não entendeu a informação que passada pra ela. A Harley Davidson diz o seguinte: se você precisar completar o óleo, acrescentar óleo no seu motor e está num lugar que não tem disponível o óleo da Harley Davidson, você, para não ficar na pista e não ter o que fazer, você pode procurar um óleo de motor diesel.
né? E se você for parar pra pensar, as Harley Davidson não são iguais às motinhas Titan que você vê por aí. Ela tem um óleo da caixa dela, o óleo do motor quase sempre, e geralmente acho que é as mais antigas até que recomendam isso, não sei se hoje em dia anda assim. Mas tem uma aviso bem grande no site da Harley Davidson falando sobre isso. Mas ela fala bem claro, é só paliativo pra você não ficar na pista, não é pra você ficar comprando óleo de caminhão, usando óleo de caminhão, é pra você acrescentar, rodar, porque a composição química, volta lá na composição química de novo, a composição química dos dois é mais similar, é isso, tá? Se você botar um outro óleo, por exemplo, de moto, pode ter reação química, porque o motor da Harley Davidson é diferente. E se você for parar pra pensar, gera bem menos que uma moto, deve carbonizar mais também, tá? Tem esses porém, mas eu não vou saber dizer. Mas a própria Harley Davidson diz, não é pra usar, é pra acrescentar quando tiver na urgência. Porque você vê mais uma vez o cara conversando que não sabe. Você vê que ele mesmo falou, eu não sei, talvez, sim, será. Cara, você não entende de lubrificante, você tá conversando fiado. Você não pesquisou nada, você não viu em site nada. Eu vou pegar o manual da parte exata que diz sobre o CI4. E outra, o óleo da Harley Davidson não é CI4, você não pode misturar bases diferentes. Se você fosse no mínimo uma pessoa que estudasse por 2 minutos, você saberia que você não pode misturar uma base com outra. O CI4 é compatível com a Harley. E sim, ela fala pra você colocar completo. Tirar o óleo antigo e pôr o CI4. Mas espera aí, deixa eu te mostrar. Mano, o cara fala que é pra misturar bases diferentes. O óleo da Harley, que é o HD 360 com CI4. Meu Deus do céu. Bora lá refutar ele na técnica mais uma vez. E o cara, ele parece que ele não entende de carro e agora tá sapeando, querendo dar uma de que sabe de moto. E detalhe, o manual dessa moto é a V-Rod, uma das que indicam isso, entre outros modelos. É uma moto com motor Porsche, que é novo, recente. Então você vê que nem isso ele sabe. Cara, que vergonha. Bora lá. Manual do proprietário da V-Rod. Leiam comigo. Se necessário, e se o HD 360 não estiver disponível, olha que interessante. Se você não encontrar para comprar o óleo HD 360, que é difícil, adicione óleo certificado para motores a diesel. Entenda que o nosso amigo aqui parece que de português ele não entende também, porque completar é diferente de adicionar. E o manual das motocicletas costuma utilizar adicionar para você adicionar o óleo do motor. E em nenhum momento aqui está dizendo para você completar o óleo do motor, em nenhum lugar de manual nenhum está dizendo isso. E aí lá está. As designações aceitáveis incluem CH4, CI4, CJ4. As viscosidades preferidas em ordem descendente são as seguintes: 20W50, 15W40 e 10W40. Por quê? Olha só, que interessante. É um motor que tem muitas tolerâncias. Então você pode utilizar diversos tipos de viscosidades e densidades que ele vai aceitar tranquilamente, certo? Inclusive, o HD 360, ele não é CI4. Ele não é para diesel multifrota, como a gente trata aqui. Ele é o óleo HD 360, vendido pela Harley Davidson, entende? Então, entenda que o nosso colega aqui está tentando utilizar o português para driblar essa situação. Não existe isso de completar com bases diferentes. O pessoal até mesmo nos carros, coisa que ele deveria saber. O pessoal misturou muito óleo com bases diferentes, mineral com sintético. Ou o cara pegou um 20W50, botou um 10W40 e por aí vai. O que acontecia? Aquela borra horrorosa no motor, como se fosse uma geleia e fundiu os motores. Como que a Harley vai indicar isso no manual dela? Agora, é porque o cara simplesmente está agindo de má fé. Isso aí, cara, chama-se falta de ética ou falta de conhecimento. Eu assim, Veneto, como você sabe tanto sobre a V-Rod? Então, vou colocar na tela aí pra vocês entenderem. Então é o seguinte, eu falo aqui com propriedade de causa, beleza? O dia que você tiver uma, ou se quer chegar perto de uma, você consegue falar alguma coisa. Por enquanto, velho, fica só fazendo joguinho com as palavras pra você tentar ter argumento e falhar miseravelmente. Agora tem que dar uma de professor de português também, né? A diferença de adicionar para completar, beleza? Olha aqui, ó. Mostrando pra vocês, esse é o pedaço de um manual de serviço de qualquer motocicleta. Leiam comigo. Motor, verifique o nível do óleo e complete se necessário. Então ele não fala adicione se necessário, ele fala complete se necessário, beleza? Então aqui ensinando português para o nosso colega, porque são duas informações diferentes. Adicione é você pegar o motor e adicionar o óleo nesse motor. Eu peguei um copo e adicionei água. Agora, se eu peguei e bebi metade do meu copo d'água, eu vou completar com mais água. Tá bom? Vamos aprender a língua nativa do qual a gente nasceu, beleza? A mistura só é sagrada se botar o óleo sagrado ungido no negócio, o B12. Enfim, olha só. Eu não tô falando que o Top Tour é ruim. E não tô falando que o B12 é ruim. Na verdade, eu falo, o B12 é muito bom. Tem vários amigos que usam, cara, eu conheci em 2010, 2006, 2008, eu acho. Usavam isso aqui já. Eu vi o carro durar a vida quase toda. Tá? Então, ou seja, eu sei que isso aqui é bom, funciona. Mas, o que ele faz? Eu não sei. O que ele faz no Top Tour? Menos ainda. Como eu falei lá, volta lá no início de novo e tudo volta no mesmo ponto. Não temos como saber, né? É uma parada invisível. Se você lamber o óleo antes e depois do B12, você vai dar um gosto pior na estado. Ah, o que esse faz? Não sei. E o que aquele faz? Não sei. Ou seja, o cara tá gravando o vídeo sem saber nada do que ele tá falando. Simplesmente para ganhar visualização e hypar em cima da receita dos outros. E ainda fica de deboche, né? É interessante que a minha resposta está sendo nesse nível por causa de deboches como esse. Porque o cara, ele não se presta a fazer um serviço profissional. Ele não sabe o que ele está fazendo, ele não entende como que funciona, nenhuma tese, nenhum teste, nenhuma referência, nada de nada. Simplesmente, eu não sei, mas o teste que serve para ele é o teste no Chevette velho. É interessante isso aí. É o teste para ele que é bom, né? Aí você quer discutir com um cara desse. Você quer que eu responda um cara desse como? O cara ignora o método científico, ignora as certificações, não sabe como que funciona o óleo, ignora toda a tradição e toda a referência, por exemplo, da STM, que tem 125 anos, e que os laudos, certificados e testes servem até para o âmbito jurídico, para processos criminais e etc., quando as empresas agem de má fé. Uma empresa isenta. Aí o cara vem falar que não,
que tá errado, Tá, então como que todo um planeta Terra utiliza, e aqui não é a falácia do apelo à autoridade não, mas a STM, ela define o formato dos equipamentos para diversos laboratórios no mundo testarem. Então, cria um padrão e pessoas em lugares diferentes fazem testes. Então a gente tá falando aqui propriamente da ASTM sozinha, e sim do mundo todo. Então o mundo todo tá errado. Mais de 30 mil funcionários, técnicos, engenheiros, profissionais, tá todo mundo errado. Quem tá certo é o cara com o motor fuçado, tudo futricado, todo contaminado, com manômetros ali duvidosos, com óleo que nós não sabemos se ele utilizou esse mesmo ou não, com um vídeo todo editado, que pode ter sido cortado ou não. E aí, esse é o teste certo então? Dentro do chevetão do quintal de casa. Sabe, é um negócio que é impressionante o nível de despreparo desse cara. Né? E aí ele fala sobre o uso. O óleo mágico tem que ser usado um com o outro. Eu acho que ele não entende a definição de receita. Então eu vou ensinar pra você. Se eu chego no vídeo e falo, eu tenho uma receita pra apresentar pra vocês, ela vai ter um resultado. Por quê? Porque é uma receita completa. É a mesma coisa que eu falar pra você. Eu vou fazer um bolo de cenoura sem cenoura. Não, é uma receita. Você entende o gosto do bolo de cenoura pela receita dele. Então, você entende os benefícios da minha receita pela composição dela, ou seja, por utilizar o Top Turbo e por utilizar o B12, mas é muito difícil para a capacidade limitada cognitiva do nosso colega, ele não entende, ele debocha, porque ele, agora acabou de falar, assumiu, eu não entendo nada de óleo, ele entende de novelinha mexicana. Até que o cheirinho dos produtos Bardal são legais pra cacete, né? Óleo de pastel, cheiro de perfume, é um cheiro bem esquisito, mas o que ele fala no motor? Eu não sei. O motor trabalha mais frio, então menos atrito. Cara, olha só isso aqui, eu tive que pesquisar com o pessoal da moto pra entender, porque várias pessoas estavam falando que a moto ficava mais fria, ficar mais fria quando botar no Top Turbo. O que não tem sentido pra mim. É porque o óleo, vamos falar de carro, o óleo não tem capacidade de controlar a temperatura de nenhum motor. O máximo que o óleo vai fazer é balancear as temperaturas das partes móveis do motor. Porque ela vai passar um lugar muito quente, vai passar no outro não tão quente, então ela absorveu o calor que vai passar no outro, vai acabar esquentando outra peça. Então, ou seja, ela equilibra mais as temperaturas. Mas resfriar, ele não tem a capacidade de resfriar. Quem faz esse trabalho é o arrefecimento. Bom, pessoal, é o seguinte, aqui a gente tem que ir bem devagar, porque o que eu vou tratar aqui agora foi ensinado na escola, né? Mas existem noveleiros que aparentemente não chegaram na série escolar que ensina sobre o atrito, né? E isso está previsto na matéria física que você aprenderia na escola se você conseguiu chegar nessa série. E também um negócio muito interessante chamado leis da termodinâmica. Isso também aprende-se na escola, tá bom? Mas como para fazer novela não precisa estudar, provavelmente não houve necessidade de chegar nessa série da escola, né? Depois ali da 8ª série, se eu não me engano, né? Mas bora lá, vamos então falar sobre esses dois fenômenos. Eu inicio definindo o que é atrito, beleza? E vou colocar aí na tela. A força do atrito é um conceito fundamental na mecânica, ramo da física, que estuda o movimento dos corpos e as forças que atuam sobre eles. O atrito é uma força de contato que se opõe ao movimento relativo entre duas superfícies de contato. É o primeiro ponto. E agora eu vou tratar sobre a lei da termodinâmica, que envolve a troca de temperatura. E o segundo trata-se das leis da termodinâmica. E essa lei é descrita como lei zero da termodinâmica. Ela estabelece que quando dois corpos com temperaturas diferentes entram em contato, o calor fluirá espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que ambos atinjam a mesma temperatura, estabelecendo o equilíbrio térmico. Até aí, tudo beleza, né? Então vamos seguir com base nessa informação que você aprende na escola. Dito isso, vamos trabalhar com a questão da minha receita. O Top Turbo com o Bardal B12. Vocês lembram que o nosso querido noveleiro adora demonizar o índice de ZDDP do Lubrax Top Turbo? Então, bora lá falar sobre isso, tá bom? A fórmula Top Turbo com Bardal B12 reforça a função de resfriamento, porque primeiro, como ele reduz o atrito com o ZDDP e demais aditivos elevados, ele diminui a geração de calor. Porque quanto mais atrito, mais calor. Quanto menos atrito, menos calor. Isso você estuda na escola, beleza? E segundo, por adicionar propriedades térmicas superiores, a condutividade e calor específico. E terceiro, por manter os circuitos do óleo sempre limpos, o que garante a circulação eficaz. E vamos para a fundamentação técnica com fontes aqui, beleza? O óleo como um auxiliar no resfriamento dos motores, beleza? Nós temos aí a primeira fonte, que é o seguinte, até um símil consegue pesquisar, que é a Wikipedia, e ela está tratando em 2 pontos, eu vou colocar aí na tela agora. Vou traduzir diretamente para vocês, o óleo do motor também pode servir como agente de arrefecimento, pistões, virabrequins, bielas, ele trata dos outros componentes ali, por isso que está abreviado, né? E bielas dependem do óleo lubrificante como parte refrigerante. O arrefecimento a óleo é comumente usado para resfriar motores de motocicleta de alto desempenho. O cabeçote se beneficia de um resfriamento adicional. E isso você consegue buscar com 3 segundos de pesquisa na Wiki. Isso é simples, fácil, rápido e notório. É uma coisa que é básica. E aí vamos falar das propriedades térmicas do Top Turbo. Porque como o diesel trabalha
em uma temperatura mais elevada do que a gasolina, e aqui a gente vai entrar naquele mérito do brasileiro não saber a diferença da temperatura do núcleo do motor e a temperatura do líquido de arrefecimento, que são diferentes. O diesel trabalha ali 20, 30% mais quente, por volta de, mais ou menos, do que a gasolina. Então o óleo tem que ter uma propriedade termal mais elevada. Então vamos falar sobre a condutividade térmica e o impacto disso no motor, beleza? A condutividade térmica, o calor específico, a viscosidade e aditivações influenciam óleo com maior capacidade de condutividade, consegue manter o motor mais frio, pois absorve mais energia antes de elevar a sua temperatura, certo? Aí nós temos aí a fonte do Thermal Test e a fonte do ResearchGate falando sobre isso. Eu vou traduzir para vocês o resultado dos testes térmicos da Test Therm. As propriedades térmicas dos óleos de motor podem ter um grande impacto na sua eficácia como líquido de arrefecimento do motor. A maioria dos óleos é concebida para ajudar e arrefecer uma série de peças do motor. Geralmente, a maioria dos óleos formulados consistem em matéria-prima combinada com um número variável de aditivos, que o nosso amigo aqui, ele condena tanto. Por isso que ele não conhece, porque ele não estudou, né? E abaixo, a gente tem ali o estudo acadêmico sobre o teste da ResearchGate, que demonstrou que amostras de óleo com maior capacidade térmica são os melhores refrigerantes e lançamentos, começando o motor com mais facilidade e mantendo o motor mais frio. Isso é óbvio. Se você tem um óleo com a maior capacidade de absorção e transporte e limpeza, você vai reduzir a temperatura do motor por esse ponto. E agora a gente vai falar sobre atrito. Só antes de fechar esse tema, eu acho que é algo tão lógico e tão básico que eu não sei como o nosso colega diz o contrário, contra a física, contra todos os preceitos básicos da mecânica. É impressionante. Mas ali é muito simples, né? Você vê o cara segurando um papelzinho e falando uma coisa que ele pegou de inteligência artificial, super perdido, sem noção direito das coisas, porque noveleiro não estudou, né? E é triste isso aí. Eu não falo isso atacando ou ofendendo em nenhum momento aqui do vídeo, mas é triste você ver a pessoa passando desinformação pra todo mundo, sendo que a física explana isso de uma maneira muito simples, né? Agora, é claro, vamos tratar sobre o atrito, porque essa absorção de temperatura, ela é pequena, ela não é ali tão impactante no motor, mas o Top Turbo com o B12, em razão da aditivação, aí sim tem um resultado positivo e até relativamente alto em razão da redução do atrito. E vamos tratar disso agora. Bora lá, menos atrito significa menos calor, isso é óbvio. Como nós temos o Top Turbo que tem um índice de ZDDP mais elevado, entre outros aditivos, e o Bardal B12 potencializa esse índice, nós temos menos atrito. Quando você reduz o atrito entre as peças, você reduz a temperatura. Isso aí é óbvio. Cara, parece que, sei lá, a pessoa não entende o básico da física sobre atritos. As duas peças em atrito geram calor. E agora eu preciso explicar tecnicamente para vocês o mecanismo de ação do ZDDP com o B12 na redução do atrito. A formação de tribofilmes protetores reduz o atrito sob alta pressão. O ZDDP, pessoal, reage quimicamente com superfícies metálicas sob alta carga e temperatura, formando um tribofilme sólido, resistente e aderente, com camadas de fosfato de zinco e enxofre metálico, que impede o contato metal-metal e absorve parte da deformação mecânica, reduzindo o atrito. Isso aí é um estudo do Tribology Letters. E vou traduzir a citação aqui para vocês. O mecanismo mais óbvio do ZDDP para reduzir o desgaste é que a formação de uma película de fosfato espessa e robusta evita o contato direto com asperezas do metal ou óxido metálico, evitando assim o desgaste adesivo. Ainda no mesmo quadrante, a ativação por esforço e pressão. O tribofilme eficaz se forma exatamente em carga. Vamos lá. Estudos detalhados mostraram que o crescimento do tribofilme ZDDP segue um modelo de ativação térmica promovida por tensão mecânica, Stress Promoted Thermal Activation. Ou seja, sob esforço, o filme se forma mais rápido e eficaz. Ou seja, quanto mais o esforço eleva, mais o ZDDP se mostra eficaz. E todas essas fontes, elas são oriundas do mesmo estudo de Tribology Letters. Sinergia entre ZDDP e o MO-DTC, que são aditivos de MO, atrito ultra baixo. Em experimentos de escala nanométrica, a combinação de ZDDP com o MO-DTC, que é o molybdenium, aí eu não vou falar esse nome que ele é gigantesco, promove um regime de atrito extremamente baixo, beleza? E está a nossa escala aí logo ao lado, graças ao surgimento de camadas cristalinas de MOS, orientadas para deslizamento, facilitadas pela presença do tribofilme ZDDP. E a fonte, pessoal, ela é a Cornell University, pelo site arxiv.org. Dispersante mais ZDDP igual a melhor controle de tribofilme e atrito estável. Um estudo publicado em Tribology Letters em 2020 comparou óleo base com dispersante e ZDDP juntos. Constatou que, com ambos os aditivos, o tribofilme é mais uniforme, com menos oxidação nas superfícies. Você lembra que ele falou de oxidação, que oxida, e meu Deus do céu, que o ZDDP maior vai fazer com que o motor oxide? Pois é, falso, mentira.
resultando em menor atrito e menor desgaste. E a fonte está aí na tela do Link.Springer. Complementaridade com modificadores de fricção, OFMS, com B12. Um trabalho acadêmico apresentou que modificadores de fricção orgânicos, os OFMS, atuam junto com os ZDP na formação do tribofilme. Eles permitem que o filme tenha espessura e morfologia ideais, garantindo menor atrito, especialmente quando combinados com o ZDDP. Então assim, pessoal, eu vou deixar na tela o comparativo rápido dos mecanismos citados agora, para a rapaziada pegar aí, beleza? E eu vou fazer a seguinte conclusão técnica com base em todos os links, provas e fontes supracitados aqui nesse vídeo. O ZDDP com B12 reduz atrito porque forma uma película química protetora, um tribofilme robusto, que evita contato direto de metal com metal. Ele se forma especialmente sob pressão e temperatura, e se torna ainda mais eficaz quando combinado com compostos como MODTC ou modificadores de fricção orgânicos, OFMS, criando superfícies de deslizamento mais suaves. Estudos científicos modernos já mostram que essa combinação permite coeficientes de atrito muito baixos, como por exemplo algo entre 0,01 e 0,05, ideal para desgaste mínimo e funcionamento mais frio. Ou seja, rapaziada, observem que o índice de ZDDP combinado com o P12 reduz atrito. Reduzindo atrito, você reduz a temperatura do motor. Isso aí, aprende-se na escola. Pessoal, é a título de curiosidade e, é claro, também para ensinar o nosso queridão, que não entende nada de aditivação e suas funções, quais são os aditivos principais e as suas funções fundamentais no lubrificante de motor, beleza? Vocês podem pausar aí e observar que a gente tem diversos tipos e aplicações diferentes. Então podemos considerar que reduzir o atrito com a ativação base da minha receita, o Top Turbo com o B12, vai reduzir a temperatura do motor. E então eu preciso ensinar aqui para o nosso noveleiro o porquê que o atrito geraria o calor, né? Porque isso aí se aprende na escola, mas Titio Veneito vai ensinar. Então bora lá. Por que o atrito gera calor? A conversão da energia cinética em calor quando duas superfícies deslizam uma sobre a outra. A energia do movimento, a cinética, é transformada em energia térmica por meio do atrito. E a citação embaixo. O atrito é a força que resiste ao movimento de duas superfícies que se movem uma contra a outra. O atrito converte a energia do movimento em energia térmica, logo calor. Então, se a minha receita reduz o atrito, reduz a temperatura, ô gênio, beleza? E a fonte tá aí logo abaixo para vocês. Então será que depois dessa, o nosso amigo ainda vai ficar falando eu não sei porquê, o óleo vai manter o motor mais frio, eu não sei porquê? Será que na cabeça dele, ainda depois dessa aula, com fonte, com prova e tudo, ainda existe uma dúvida? Será que para ele o motor só baixa a temperatura em razão do radiador com líquido de arrefecimento? Claro que o radiador é a refrigeração primária, mas o óleo, com a ativação e bases adequadas, também conseguem estabilizar, de uma certa forma, a temperatura. Mas tinha que ir pra escola e tem que estudar para poder saber disso. E você botar o óleo diferente e achar ali a mãozinha no seu motor pra ver se tá mais quente, se tá frio, você não vai conseguir ver não, meu amigo. Você vai queimar sua mãozinha. Não vai conseguir ver. Como é que você vai falar que, pô, tá tendo menos atrito e tá... porque tá mais frio? Como você tá sentindo isso? Eu falei, cara, não é possível. Na moto, mas várias pessoas falaram isso. Fui pesquisar com as pessoas das motos. Ninguém achou sentido nisso. O que achou a explicação mais próxima possível que eu posso aceitar, que também não seria um benefício, é o seguinte. Talvez, pela viscosidade diferente do óleo, né, que ele fica sendo espirrado para a tampa ali para fora e o motor da moto é exposto, nossa perna está perto das tampas laterais e tudo mais, pode ser que ele acabe respirando mais pela viscosidade diferente e escorra de uma maneira diferente e acabe absorvendo mais calor dessa parte que ele vai passando pelas tampas, ele sendo jogado para os lados. E acaba trazendo alguns graus mais frescos nas tampas, na parte externa do motor, mas não na parte do miolo, na parte interna. Isso não dá. Então, pode ser que não faça sentido, pode, mas foi a explicação mais próxima do que eu achei. Foi a explicação mais próxima que eu achei. Ou seja, o cara não conhece, não estudou, não sabe, e pra ele óleo é só viscosidade. Tá vendo o que eu tô falando pra vocês? Entendeu? Tá vendo o que eu falo pra vocês aqui? Esse é o padrão criação de conteúdo que nós temos. O cara não entende de nada e palpita de tudo. Acha que óleo é só viscosidade. Ah, a explicação mais fácil que eu achei. Por que você não pesquisa na fonte acadêmica? Por que você não pesquisa em links oficiais, em estudos consolidados e confirmados por seus pares? Porque sequer você deve ter passado por uma aula da escola fundamental ali, do ensino médio ali, de física. Imagine buscar alguma coisa dentro do meio acadêmico. Não vai achar, cara, não vai achar. É só viscosidade, ó, olha a viscosidade. É só viscosidade. E outra coisa, o motor trabalhar frio não é bom. Tá? Na verdade, o motor é bom trabalhar quente. Não, óbvio que cada motor tem sua engenharia para sua temperatura ideal. Tem motor de carro que ferve com 90 graus, tá querendo ferver, e tem motor de carro que ferve com 140 graus. Então, ou seja, não é uma coisa exata. Depende da engenharia que foi feita no motor, do projeto do motor. Mas trabalhar mais frio do que foi projetado é ruim, tanto o carro quanto o motor. Como eu falei, nesse caso aqui, eu acho que não é o motor que tá frio, e sim as tampas laterais, seja lá por quê. As tampas estão mais frias. O cara simplesmente ignora completamente as leis da termodinâmica. Como que a tampa vai ficar mais fria se todo o motor tá conectado, tá ligado? A transmissão do calor por meio da lei da termodinâmica, o óleo tá quente, tá transmitindo calor pra tampa. Meu Deus do céu, o cara não conhece de física, velho. E outra coisa, quem tá falando de frio aqui, gelado aqui, é a temperatura mais baixa. Não significa que é abaixo do funcionamento, meu filho. Meu Deus do céu, cara. O cara não entende nenhuma hipérbole. Ele não sabe o que é hipérbole. Quando a pessoa fala, meu motor tá frio, não é que o motor tá dentro da geladeira congelado, não, filho. É que a temperatura tá um pouco abaixo do normal ali, que ele está acostumado. Mas esse abaixo não significa que é abaixo do funcionamento. Não tem nada que vai congelar o motor, velho, pra ele funcionar fora do padrão. Isso você tem que estudar, velho. Meu Deus do céu, cara. É sério mesmo. Que ele achou que falar frio é o motor congelado.
que o óleo vai baixar a temperatura ao ponto de deixar o motor fora do grid de funcionamento? Cara, esse cara trabalha com carro? É sério? O Brax tá fazendo propaganda muito enganosa, porque fala que é multifrota. Já falaram que eu tô sendo pago por empresas petrolíferas de lubrificantes pra falar de óleo A ou B, né? Como se uma empresa desse porte fosse importar com um youtuber pequeno no Brasil, né? E agora tô falando que é o Brax fazendo propaganda enganosa. Cara, vamos lá, pessoal, vamos botar um pouquinho pra funcionar a cabeça. O Top Turbo é multifrota, mas você vê na frente da Top Turbo um caminhão, só vende em loja de caminhão, correto? Ah, tem o PSL, sim, ou seja, pode ser que use carro, pode. Mas nem o Brax faz isso, o Brax tem o próprio cuidado de fazer o seguinte, óleo específico pra moto. Tem uma motinha aqui, ó, olha, tem uma moto, não é um caminhão não, tá vendo? Certificação NA2, que é a JASO, e a PSL, ou seja, eu também posso dar o meu carro. Ah, o Brax também faz óleo de carro. Eu tenho aqui, só que acabou, acho. Ou seja, a própria Brax tem uma linha para carro, para moto, para caminhão. Por mais que ela fale que seja a PSL, todos eles são a PSL, ou seja, todos eles passaram a certificação, elas mesmo têm o cuidado de fazer uma linha própria para cada coisa. Para quê? Por quê? Tem aditivações diferentes. Pode usar? Pode. É o ideal? Aí fica a seu critério. Ah, não sabe responder, né? Aí agora entrou na técnica da falácia do apelo à autoridade. Se a marca falou, tá tudo bem. Uga buga. Será que o nosso amigo aqui não percebeu que a margem de lucro do óleo de moto é maior do que o CI4? Ou será que ele não entendeu que, se ele calcular a aditivação do CI4 em relação à aditivação e base do de moto, que é inferior, ele vai chegar na conclusão de que a empresa tem que ter lucro? Você ainda não percebeu isso aí? Você ainda não percebeu isso aí? Então explica o Rotella, filho, que é um 15W40 e tem a moto na capa. Cara, tu se faz de bobo, só pode, cara. É óbvio que a Petrobras quer maximizar os lucros. Se ela tem um óleo que tem menos aditivação, ou seja, que custa menos pra ela, tem a base inferior e ela tem uma margem de lucro maior, porque o galão do Top Turbo, o litro sai muito mais barato, a margem é muito menor. É óbvio que ela vai vender dessa maneira. Meu Deus do céu, cara, é o básico de comércio, é o básico de mercado e o cara não entende. Agora, bora pra prova, né? Bora pra prova. Coloquei aí na tela já o Shell Rotella, que tem a logo da moto, caminhão, carreta, tudo, porque funciona, porque é apto. E não porque a empresa está cuidando de você. Meu Deus do céu, cara. Agora, bora tratar da certificação? Cara, mais uma vez eu tenho que ir aqui no site da API provar pro cara que simplesmente ele não lê. Ele não lê. Site da API, American Petroleum Institute. Aí você vai aqui em CI4 e ele fala que é para motores de alta rotação de 4 tempos, certo? E as implementações até o ponto final. E o próximo parágrafo ele vai tratar do diesel. Aí o cara fala, eu não acredito que o CI4 ele é multifrota, tá errado. Ah é? Então olha aqui, esse aqui é um CI4 da Bardal. Tá? Não é o Top Turbo, mas é o da Bardal. API CI4. Lê comigo aqui, ô noveleiro. Motores a gasolina, etanol, diesel. Aí bora lá. Biocombustíveis e GNV. Essa é literalmente, ipsis literis, a definição de multifrota. Bora estudar, cara, antes de começar a borracha ou não? Nossa, velho. Não é possível, cara. Eu não vou entrar de novo no mérito do JASO, né? JASO não é aditivação, tá, Zezé? JASO é um grupo empresarial que vão certificar o lubrificante, são 6 empresas espalhadas pelo mundo, que vão certificar o lubrificante para a moto, mas não ter a certificação não significa que ele é inapto. Prova Tantec antigamente, não é de sua época, que você estava balançando no saquinho do seu pai, quando já existia isso aqui, ó, Shell Super, só tinha óleo para motor a gasolina e acabou. E era o óleo que colocava em moto. E as motos rodavam 250, 200 mil, 300 mil, embreagem perfeita. Por quê? Não tinha JASO, Jazinho, Jazão, Jazudo. JASO é só uma certificação, é só um meio dos caras ganhar dinheiro, velho. Para, velho. Para. Eu queria saber se isso é má fé ou é inocência, porque não tem lógica. As evidências na cara e o cara se fazendo de bobo, não tem lógica isso aí não. Não tem lógica, cara. Isso tudo pra o quê? Pra validar o ego dele, o orgulho dele, que ele não quer assumir que ele tá errado, cara. Eu uso essa receita há 2 décadas e meia, filho. Sem problema nenhum, cara. O mundo usa. Agora você quer forçar a barra pra você querer dar uma de certo, sendo que tem provas e evidências científicas, tem referências, tem estudos revisados por seus pares, tem empresas com mais de 100 anos, tudo. Mas na cabeça do cara, o mundo tá errado e ele tá certo. Tem uns comentários que é meio ofensa, tipo, escolha um lado, são de serviço pros motoqueiros. Por quê? Não falei pra ninguém parar de usar, falei, eu só trouxe informação. A pessoa acredita se quiser, né? Tem muita gente botando em xeque o teste do YouTube lá, mas eu não vejo muito por que duvidar, visto que, como eu falei, eu não foi o único teste que eu vi outros, não tão científicos, mas todos corroborando com a mesma coisa. Isso aí, bora ver teste e acreditar em youtuber. O cara fala, Venator, você é youtuber. Tá bom, então siga as minhas fontes, vai estudar, vai pesquisar. É muito simples, cara. Agora o amigo nosso aqui, o estudo dele é YouTube. Beleza, vamos fechar as faculdades tudo. Vamos fechar os cursos técnicos todos, a engenharia inteira. E bora formar pessoas pelo YouTube. Caraca, meu amigo, não tem lógica isso aqui, cara. Então, e o cara é um especialista em óleo, não tem por que duvidar da capacidade do cara, né? Muito melhor que eu pegar um youtuber brasileiro qualquer falando um monte de besteira que acredite se quiser. Ah, tá, entendi. Você não é o cara que falou que não entende nada mais. Eu estou vendo aqui, aí tá usando o olhômetro. Então esse é o bom. É no olhômetro. É num teste todo errado que você fez. Ou confiando num youtuber gringo que usa uma máquina que nem homologada é. Nem tem jeito de fazer uma calibração adequada. O certo é você e o youtuber que você tá dizendo que é certo. O certo é fazer o teste no chevetão. Esse é o correto. Aí diz que eu estou falando um monte de besteira. Olha minhas fontes, cara. Então a STM tá errada. Todos os locais que fazem testes primários aí há anos consolidados, procedimentos largamente utilizados no mundo, tá tudo errado. Quem tá certo é o Chevette. E o youtuber gringo, que a comunidade simplesmente não reconhece. Ah, tá bom, entendi a sua. Dono da verdade, né? Tá bom. Esse aqui é ótimo.
Esse aqui eu adorei esse aqui. O seu vídeo começa com mentiras. A base do óleo não é tudo igual. Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso, cara. É que o nosso amigo ignora que existem bases de grupo 1, 2, 3, que existem as formulações diferentes para cada situação, que existem as ativações que vão alterar diretamente a base. Ele não sabe onde encontrar, né? Por quê? Porque não estudou. É impressionante isso aqui. Impressionante. Vamos embora de maneira técnica para o nosso amigo aprender, porque nem isso ele aprendeu. O mínimo do básico que você aprende com um dia de qualquer curso mequetrefe, de boca de porco, de esquina. Então bora lá. O que é base de óleo e como ela varia? E eu não estou falando aqui do tão somente a estrutura, sintético, semissintético ou mineral. Vamos lá. A base do óleo são componentes principais extraídos do petróleo, ou sintéticos, antes da aditivação. Ela define propriedades cruciais, como estabilidade, volatilidade, viscosidade. A classificação é feita em grupos, certo? De 1 a 5, conforme a própria API. Aí a gente tem aí a fonte. Então assim, cara, existem grupos para especificidades diferentes, como por exemplo o grupo 3, 4 e 5, que ela é estável com alto índice de viscosidade. O C4 tipicamente usa grupo 1 e 2, mais robusta e mais resistente à fuligem e altas cargas. Mas é difícil explicar isso pro Zé, que só sabe falar viscosidade, mineral, semissintético e sintético, uga. Entendeu o que eu tô falando? Então assim, não precisa de muito para o cara simplesmente parar para estudar. Mas parece que o cidadão, ele não quer, ele se nega a ver a realidade, porque para ele o que importa é o que tá na embalagem, é o famoso uga. Então, vamos ler a citação da própria API. Óleo base são usados na fabricação de produtos. Um dos fatores mais importantes é a viscosidade dos líquidos em diferentes temperaturas. O óleo base é produzido por meio do refino do petróleo bruto. Os óleos base são categorizados em 5 grupos principais. O grupo 3, óleo base, são totalmente produzidos hidrocraqueamento. Os grupos 4, óleos PAOS sintéticos. E o grupo 5 inclui os ésteres e etc. Ou seja, a base não é igual. Gênio. Meu Deus, cara. É tão difícil, cara. Parece que você tá conversando com um pneu, sabe? Pro cara só existe viscosidade, mineral, semi e sintético. Aí ele pega a embalagem, é só o que tá na embalagem. Meu Deus do céu, cara. Mas enfim, pra resumir o assunto, eu falei o seguinte. Que geralmente as bases de óleo você vai encontrar em rótulos, em qualquer coisa. Qualquer óleo que você encontrar na prateleira, tá escrito mineral, sintético ou semissintético. Não tem outra coisa além disso, correto? Acabei de provar que tem sim. O cara é muito ignorante. Correto. Dependendo do papo tu fala que é mineral prêmio, ou qualquer coisa assim, enfim. E eu falei o seguinte, quando o óleo refinado fica lá no seu óleo base, que é sem aditivação, óleo cru, quase sempre as empresas pegam esse mesmo óleo base, seja ele mineral, semissintético ou sintético, e levam para fazer aditivação para carro, aditivação para moto, aditivação para caminhão. Geralmente não é mesmo óleo base. Né? E algumas fazem um óleo base diferente para uso de diesel. Sim, alguns óleos diesel mais premium, algumas fazem um óleo base um pouco diferente, mas a maioria é o mesmo óleo base. Depois que leva para aditivação, que recebe os pacotes de aditivos específicos para cada uso, cada cenário. Peraí, é esquizofrenia que chama? Você acabou de falar que não existe diferença. O óleo é igual. E agora já é diferente. Peraí, me explica direito aí. Tá vendo que o cara não sabe nem o que ele tá falando? O cara tá totalmente perdido. Até um segundo atrás, não, base é tudo igual. Aí agora já mudou. Já é diferente, já tem um que é diferente. Cara, você se refuta. Eu não preciso nem falar nada. Você refuta o seu próprio texto. Meu Deus do céu, cara. É muito perdido. Mais perdido que segue em tiroteio. O óleo base não significa grande coisa. O aditivo está pro óleo, não o óleo pro aditivo. Sim. Mas o óleo base sozinho não teria capacidade de lubrificar e durar bem no motor. Ele ia se degradar muito rápido, o motor não ia aguentar e carbonizar muito. E agora já mudou de novo o discurso. Agora o óleo base na cabeça dele não é suficiente para aditivar o motor. Meu Deus do céu, olha a distorção. O óleo base por si só possui propriedades lubrificantes, sim. Os aditivos, o nome fala, adiciona. Aditivos, eles somam. Meu Deus do céu, cara. Então vamos lá pegar a própria base API pra gente poder refutar esse leigo aqui. Nossa, mano. Segundo a API, American Petroleum Institute. Vamos lá? O óleo base fornece o filme lubrificante fundamental. No entanto, sem aditivos, a capacidade do óleo de controlar desgaste, oxidação e depósito seria severamente limitada. Então assim, ele é base. Ele é a base. Ele é a estrutura que vai lubrificar o motor. Os aditivos vão auxiliá-lo na oxidação, desgaste, controle de depósitos e etc. Cara, é tão óbvio isso, é tão óbvio o cara falar que só os aditivos, meu Deus do céu. E segundo a Society of Tribologists and Lubrification Engineers, que é a STLE, temos os fundamentos da lubrificação. Óleos base sozinhos podem lubrificar sob condições moderadas. Em motores de alto desempenho, a química dos aditivos é necessária para melhorar proteção anti-desgaste, detergência, estabilidade contra oxidação e resistência térmica. Sim, a base é fundamental, a base é a base. Meu Deus, cara, é muito simples, cara, muito simples. Vamos tratar do artigo da Chevron Lubrificantes, White Paper sobre óleos base e aditivos. Olha lá. Óleos base determinam a viscosidade e a força do filme, mas os aditivos determinam a capacidade do óleo de lidar com contaminantes, pressões extremas e intervalos prolongados de troca. E isso aí tá na fonte Lubrificantes e Additives da Chevron. Então por isso existem os aditivos. Então, ou seja, a maior diferença entre o óleo de qualidade ou um uso diferente é justamente o pacote de aditivo. Foi exatamente isso que eu falei. Não sei como que as pessoas não tiveram capacidade de compreender um texto que eu falei, uma frase que eu falei. Ou tentaram deturpar a frase. Claro que não. Você tá absolutamente errado, porque a base também é fundamental e ela também tem qualidade. Tem empresas que fabricam bases ruins e baixa aditivação, e empresas que fazem bases boas e alta aditivação, ou ativação intermediária.
Meu Deus do céu, esse é o básico, cara. Ninguém deturpou você não. Você que simplesmente não sabe o que você tá falando. E agora tá jogando a culpa nos outros. Inclusive, esse rapaz eu até falei, cara, se você botar no Google agora, você vai ver que fala isso. O cara teve ao ponto de duvidar do Google também. Duvidar do Google. Olha só. Sabe o que é interessante? É que ele não entende que as buscas do Google elas são feitas em cima do senso comum. Do apanhado da maioria das postagens. Google não é um oráculo, um ancião em cima da montanha. Então tá tudo bem, cara. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar as portas das indústrias, das faculdades e tudo. Mandar demitir os engenheiros e os técnicos, fechar a STM, que tem 125 anos de existência, e vamos botar todo mundo no Google. O que você acha? O que você acha? Aí vai dar certo. Esse é o famoso técnico de YouTube. Enfim, os outros são ofensa, desmerecimento, xingamento gratuito, tá? Então, não vou me ater. Eu trouxe aquele teste, porque foi o teste, como eu falei, algumas vezes tem que ser repetitivo pra ver se as pessoas entendem isso na cabeça. Apesar das pessoas não verem um vídeo. Ela vê 2 minutos do vídeo de 10 minutos e está xingando nos comentários, falando um monte de besteira. Eu tô passando pelo mesmo problema com outros vídeos que eu dei minha opinião também. Engraçado. Você acabou de assumir o erro. Porque se você tá passando por a mesma coisa em outros vídeos, será que a culpa são das pessoas ou a culpa é sua? Se em seus vídeos o pessoal atesta que você tá errado. Agora pronto. Agora ele erra, o pessoal vê o erro, comenta e ele fica com raivinha. É impressionante isso aí. Seu orgulho é o ego. O cara quer ser o dono da verdade, entendeu? É por isso. As pessoas não gostam de ouvir opinião diversa da delas, né? É verdade, isso é um comportamento humano. Geralmente o ser humano não consegue lidar e procurar informações que ele sabe que pode não corroborar com a opinião delas. Eles reagem mal. Você não sabe diferenciar a opinião dos fatos. Eu, pelo menos, eu te apresentei fatos, fontes, referências, estudos acadêmicos e estudos da indústria, conferidos por seus pares, consolidados, com equipamentos, testados e homologados. Mas você acha que é opinião. Você não tem diferença nenhuma da pessoa que emite uma opinião. Porque pra você, a opinião é fato. E eu apresento aqui fatos e não a minha opinião, pessoal. Toda vez que eu vou emitir a minha opinião, eu faço um disclaimer. Ó, aqui é a minha opinião, eu acho que. Você não. Você calca todos os seus vídeos e tudo com base na sua opinião. E nós não devemos fazer isso. Ensinando aqui para o pessoal. A gente deve nos basear em fatos e evidências quando você trabalha com ciência. Você não pode ficar no campo do achismo igual ele. Eu acho. Ah, isso aqui eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar errado. Você só vive em cima da opinião. Você não tem embasamento técnico, nada de nada. É a novela do YouTube, a novelinha do carro. O comportamento normal do humano. E eles começam a se juntar em grupos que justamente forçam a mesma opinião. E a mesma opinião. E qualquer coisa que pode corroborar com a opinião deles, pra eles é válido. Tentam levar puxar a sardinha pro lado. Né? Falou o cara que tem um número gigante de inscritos e que todas as opiniões se corroboram a favor nos comentários, ele vai lá puxar o saco. Ah, o sujo falando mal lavado, beleza. É aí que formam as chamadas bolhas, né? Assim funciona. E eu peguei o teste do cara, eu falei que o cara sabia e tudo mais, mas se alguém tiver um teste melhor, mais pra nossa realidade, confiável, científico, com laudo. Que tal você começar a ler e estudar? A STM já fez isso e já faz. E está previsto na homologação, mas você é teimoso. Você não quer, você quer ver vídeo de YouTube porque você não quer estudar. Você quer ver um vídeo mastigadinho porque você é incapaz de buscar artigo científico e pesquisar. É Zé Google, acabou de falar. Acredite cegamente em tudo da internet. Vamos lá, Zé YouTube. Pode mostrar aqui que eu gosto dessas coisas e vai ser mais uma informação pra gente. Eu não sou do time A ou do time B. Eu só tô trazendo informação. Pra mim, informação verdadeira é mais importante. O nome disso é mentira, tá? Porque você tem lado, sim. É óbvio que você tem lado. A gente tá apresentando fonte, prova e evidência e você fica tampando os olhos da realidade. Você só fica na sua bolha, com um chatzinho seu comentando as coisas que você quer. Você tem lado, sim. O lado seu é, eu sou o dono da verdade. Você é o cara que fala e todo mundo tem que obedecer. É óbvio que você tem lado. E outra, o que você apresenta não é verdade. Acabei de refutar tudo com fonte e prova aqui. Você acha que sabe, mas simplesmente você não sabe a diferença de base para ativação. Você não sabe da importância da base, como que funciona a ativação, quais são os componentes, os testes científicos, as homologações, as certificações, os equipamentos. Você vai acreditar em YouTube que corrobore com a sua narrativa. Você tá fazendo exatamente o que você tá falando aí, cara. O nome disso aí é mentira, é hipocrisia. Se alguém tem um teste sobre isso, não é lendo o rótulo, não é fazendo, botei aqui, tá bom, tô rodando aqui, ó, 10 mil quilômetros. Não é isso, é teste controlado. Qual teste controlado que você viu? O do DOI Geek, que o equipamento dele não é homologado, ele não tem calibração adequada, ele não simula as condições de funcionamento. Mesmo na STM, com o equipamento certo, é um teste preliminar. Qual que é o teste certo? É pôr no chevetão com o motor todo fuçado, tudo futricado, com o motor contaminado, a gravação cheia de corte, de edição, com os manômetros de aferição lá, tudo duvidoso. É isso então, é o teste certo seu, cara? Cara, aqui não tem lógica, é incoerente demais com o que ele mesmo fala. Se alguém tiver isso, com laudo, falando, pô, isso aqui ficou melhor, isso aqui não sei o que, esse cara, pode postar. É bom pra todo mundo ter essa informação. E por que eu falo que esse assunto é muito mais complexo do que as pessoas estão pintando? Como eu falei, eu não sei muita coisa. Eu falei isso toda vez que eu vou falar alguma coisa mais específica de óleo, você pode ver que eu falo isso. Eu não sei muita coisa, mas eu sei que é assim, assim, assim. Então, é complicado pra você porque você não estudou, cara. É muito simples. Você não estudou e não conhece, você mesmo admite. Você não sabe sobre lubrificantes. Admita. O seu vídeo teste que você faz não tem valor nenhum. Não tem valor. Simplesmente não tem aferição correta, não tem estrutura de teste, não tem nada. É uma novelinha de YouTube, meu brother. Não adianta você vir falar isso aí. Você mesmo tá jogando contra você nessa agora. Justamente pra falar, ó, o que eu sei é isso. Mas por quê, quando, como muda, não sei o quê, essas coisas mais profundas, eu não vou poder saber. O que eu sei, o porquê que o assunto não é tão simples, e é por isso que eu acho muito
ser muito prepotente, achar que o pouco que eu sei é tudo. Na verdade, quanto mais a gente descobre de uma coisa assim, mais a gente vê que a gente nada sabe. O cara citou Sócrates. Rapaz, eu duvido que ele tenha lido alguma coisa sobre Sócrates já. É que o seguinte, o óleo, para fazer a lubrificação perfeita do seu motor, depende de várias coisas, inclusive do material que tá no teu motor. Por exemplo, o motor tem materiais diferentes. No motor A, motor B, pode ter composição de metais diferentes. Eu falei isso me chamaram de burro. Cara, o que você tá falando, filho? Você pega o motor, por exemplo, estacionário, que é um motor a diesel. Ele tem os mesmos componentes de uma moto. E ele ainda é mais delicado do que uma moto popular, porque ele usa bronzina, ele não usa rolamento. Meu Deus do céu, cara, o cara não tem ideia. Me fala quais componentes são diferentes aí. Que você vai encontrar motores a gasolina com os mesmos componentes do que o diesel. Meu Deus do céu, cara. Não, cara, é muito difícil. Eu não vou te chamar de burro. Mas os caras te chamam de burro porque é óbvio que os componentes são, em suma, 90% parecidos, o que gera a total compatibilidade por amostragem. É muito simples isso aí, meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. Ainda se faz de tadinho, ó, me chamou. Meu amigo, você não raciocina. Ou você não trabalha com motor? Não é possível, cara. Me chamam de burro, porque na tabela periódica o ferro é ferro, não existe outra coisa. Não existe ferro dentro do motor 100% ferro. Na verdade, nem existe, existe um metal desse. Várias partes tem lá silício, alumínio, ferro e várias outras coisas que tem ali, cobre, tem um monte de coisa dentro dos motores. E aqui ele fez o uso da falácia do espantalho de novo. Ele criou uma mentira pra ele poder se basear nela. Ele criou um espantalho. Ninguém falou que ferro é ferro. Ninguém falou que é só ferro. São componentes diferentes, mas pela amostragem e pela referência de serem 90% parecidos, são compatíveis. Meu Deus do céu, velho. Ele não sabe que existem na indústria compatibilidades. Ele não compreende isso aí. Pra ele é inexistente. Pra ele é um motor, porque a diesel é uma nave espacial totalmente diferente do gasolina. Ah, não, cara, é difícil. Em composição, inclusive alguns forjados e tudo mais, que podem fazer um óleo A ter uma ótima performance nele e podem fazer um óleo B não ter uma performance boa nele. Por isso que existem esses óleos linhas, modelos antigos, ou linha específica para carros de tal época, ou carros super preparados, carros de pista. Aqui o cara tá simplesmente confundindo as coisas de propósito pra tentar ter argumento. Óleo de competição, tipo o Motul 300V para as motocicletas, tá no manual que ele não pode ser usado em moto de dia a dia. Porque ele é específico pra competição, ele frita o motor, porque ele é voltado pra performance e não para durabilidade. Agora, o cara tá usando isso de argumento pra justificar um óleo comum de uso urbano com outro. Caramba, o cara misturando alhos com bugalhos. Cara, isso aqui é muita má fé. É muita má fé. Por isso, porque a composição das partes internas do motor, os metais do motor, basicamente assim, são composições diferentes. Então, tipo... Não, tipo não. Já que você é um entendido, cadê? Mostra então, por que você não falou aqui nesse vídeo quais são as composições e as compatibilidades? É porque você não sabe. O cara tá falando a coisa do achismo. Ele tira o negócio da cabeça dele, do delírio dele. Ele inventa isso, cria um espantalho pra ele poder bater. Ele cria de novo essas teorias pra justificar o ponto dele. Não existe isso, cara. Ah, e caminhão. Cara, tem um monte de caminhão, inclusive os nacionais. Tinha um bloco de alumínio, igual um bloco de moto. E um monte de componentes que você vê a composição é tudo parecida. Pra vocês verem, não é só o óleo, depende do pio que o seu motor tem. Olha como é que é complexo. Falou, usa 3.000 km, 5.000 km, então segundo galão tá perfeito. Pessoal, vocês têm que aprender o que é micron e prestar atenção nas informações que estão sendo passadas. O teste do cara que eu botei, que inclusive diminuiu o cara só é um especialista em óleo, né, lubrificação, especialista em lubrificantes, foi há mais de 20 anos certificado. Só isso que ele é. Aí ele aprendeu agora a palavra micron. Ok, bora lá. Então, o cara ter 20 anos de certificação, vale. E a empresa ter 125 anos, não vale. Ele vai lá, faz uma máquina artesanal, que não tem homologação e não tem calibração. Aí vale. A STM, que tem a máquina original, calibrada, homologada, e todo o planeta, o globo, usa essa máquina. Aí não vale. Só vale o que você quer. Tá vendo, cara? Ah, eu não tenho lado, não tem não. Olha essa hipocrisia aqui. Aí o cara faz um teste nas coxas, porque mesmo o teste profissional, ele é preliminar só. O teste do motor em funcionamento é outro. Aí na cabeça do gênio aqui, não, porque veja bem, aí o dele vale. Então 20 anos de certificação de um youtuber vale. Uma empresa com mais de 30 mil funcionários, engenheiro, técnico, com 125 anos de existência, que criou a máquina que esse youtuber aí copiou, sem jeito, sem tudo, aí a empresa não vale. A STM, o órgão não vale. O que vale é o youtuber. Vocês estão vendo, cara? Não dá, cara. Não dá. E teve gente que ainda falou mal que eu fui procurar um especialista pra falar sobre o assunto, em vez de eu dar minha opinião, assim, por mim mesmo. Ah, assumindo que tá dando opinião e não tá falando nada técnico. E depois não tem lado, né? É mais fácil sentar, né, começar a falar muito besteira, ler rótulo, não precisa acreditar mais, parece. Ler rótulo. Então tá, eu mostro fontes, eu mostro estudos da indústria, de empresas consolidadas que trabalham só com teste há 125 anos, eu mostro todas as referências, tudo completo de maneira técnica. Aí não vale, o que vale é a sua opinião. Né? Aí eu uso, é claro, o rótulo para poder ilustrar, aí você vem apagar tudo e desmerecer o trabalho dos outros. Você é orgulhosinho mesmo, hein? Só você que é o dono da verdade, né? Opinião, opinador. Mas enfim, o desgaste segundo o teste do cara, eu não lembro quantas horas ficou, mas foi por volta de 1000 horas da peça ralando lá uma com a outra com óleo. Foi por volta de 4 microns a mais do que o outro. Né? Eu acho que foi isso, 4 microns. Vocês sabem o que é microns, pessoal? Microns. Vamos olhar a tabela lá, vem lá. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Né? Que a gente chama de centésimo, ou então até
Um pentelésimo tá ali no meio. Então, centelésimo, vocês querem saber? É isso aí. Você não consegue botar duas peças pra você com uma diferença de 4 microns de uma pra outra. Você não consegue ver. Então não adianta você abrir o motor. Nossa, tá perfeito. O cara falando demais. Porque você não vai enxergar. Isso é a longo prazo. E não vai fazer mal nenhum ao seu motor. O seu motor não vai sentir diferença de 4 microns. Mais uma vez, teste inválido, porque a máquina do cara é artesanal, não tem como utilizar a calibração adequada, e esse teste, ele não é o teste definitivo que a STM faz, é um teste preliminar. Então tudo isso não tem valor acadêmico, tem valor para você, youtuber, que fica falando aí do jeito que você fala. Ou seja, um vídeo de opinião e não um vídeo técnico. Agora, cara, se você observar o teste da STM com a máquina que ele copiou, certo? Que os laudos estão na internet, é só você estudar, coisa que eu acho que é difícil fazer isso, mas é só você pesquisar e estudar, você vai ver a compatibilidade, o funcionamento, a plenitude, a carga, tudo perfeito. Mas você não quer estudar, você quer ver youtuber, cara. Você quer fazer novelinha. Não adianta, não adianta, não adianta. Pessoal, conversa comigo aqui, por favor. Como é que esse noveleiro, ele não aceita os testes, os laudos, os certificados e as referências da STM, que tem 125 anos de mercado, e os equipamentos são usados no mundo inteiro, mas ele aceita o teste do youtuber que copiou a máquina da STM, que nem homologada é? Ou seja, o original ele não aceita, e o youtuber que copiou a máquina da STM, que não tem laudo, não tem certificação, não tem nem calibragem direito, aí ele aceita. Então ele aceita o pirata, mas não aceita o original. No mínimo é incoerência aqui, né? Então você pode chegar e falar, pô, meu motor rodou 60 mil quilômetros e tá perfeito, você tá falando demais. Vamos ser sinceros, tem motor que nunca nem trocou óleo e rodou mais do que isso. Tem motor que rodou mar que isso, mas ninguém tá falando 60 mil mar. A gente simplesmente viu aqui o cara criar mais um espantalho. Ninguém fala que rodou 60 mil. 60 mil é nada pra moto. Moto começa a ter graça com 150 mil. Começa a ter graça. E as motos, nossa, com a nossa receita, e é o padrão de uma moto, como deveria ser, roda ali 300, 250, 260 mil. Minha CRZ, já mostrei pra você, tá com 254 mil quilômetros. Mar, roda com mar, 50 mil. Bom, pessoal, é o seguinte, aqui nós vimos o finalzinho, né? O muro das lamentações, porque ele ficou só lamentando que recebeu comentário negativo, porque o orgulho não deixa, é o ego inflado. Aqui você vê que o cara, ele não quer nada que não seja a opinião dele. Mas vídeo técnico tem que ser técnico, não é de opinião. Mas ele quer ser o dono da verdade. E ele quer provar. Ele quer provar, mesmo sem saber nada de óleo, sem entender nada de lubrificante, sem entender nada de base de ativação, sem entender a composição técnica ali dos itens do motor. Nada. Ou seja, vazio. E, cara, pra mim foi e está sendo uma tortura responder isso aqui, porque parece que eu tô debatendo com uma criança de 12 anos. Tem lógica. Mas na verdade tudo se resume a hypar e ganhar visualização. O que me leva a... Você falou que não ia mais comentar sobre o assunto. E agora já tá mentindo, mascarando, dizendo que os inscritos te mandaram você escrever e fazer o vídeo. Tá. E agora? Eu esperei uns dias passar pra ver se você ia falar sobre essa receita de novo, sobre esse hype do momento que tem 26 anos de uso. Sem problema nenhum. Em motos minhas e motos de clientes da minha oficina. Aí eu te pergunto, e aí? Vai, né? Você vai gravar outro vídeo respondendo, né? Ou você vai cumprir a sua palavra de hominho e vai ficar quietinho? Ou vai inventar mais alguma desculpinha? Provavelmente eu sei que você não vai assistir o vídeo até aqui, porque, né? É difícil ver provas e ver técnica e ficar calado, né? E você vai ter que inventar alguma coisa pra não ficar feio, né? Pra você alimentar os inscritos que te seguem cegamente na sua bolha, que se alguém falar algo contra, você acha ruim. Mas a diferença entre nós dois é essa. Eu provo. Tem prova e fonte. Você não quer seguir, é problema teu. No outro vídeo eu já te refutei. E nesse foi só complementar. Porque você falou nada com nada. Tudo é, eu não sei, eu não conheço, nós não sabemos, eu não estudei, eu não sei, quem sabe? Então é isso. O cara tira achismo do nariz, é um vídeo opinativo dele, opinião dele, embasado em nada, sem fonte, sem prova e sem estudo, mas o orgulho fala mais alto. Mas ele pode continuar fazendo a novelinha mexicana dele de carro, que é o que dá hype e dá view, né? Que o pessoal consegue assistir e acha legal e bate palma. E tá tudo certo, tem que criar entretenimento mesmo. Eu só acho que quem não sabe de nada, não conhece nada, não entende nada, eu acho que tinha que estudar primeiro antes de comentar alguma coisa. Eu queria até uma logomarca aqui, para uma intro, pra você colocar nos seus vídeos, né? Sobre a sua novela mexicana de carro, ó. Gaivota que voa longe, voa tão alto. E agora, pessoal, eu preciso fazer as considerações finais, beleza? Como eu disse pra vocês, instrução do meu advogado, eu não mostrei rosto e a voz tá distorcida. E, rapaziada, é o seguinte, a internet ela é assim, tá? Ela é cheia de achismo de pessoas que dizem, eu não sei, mas eu vou gravar vídeo, né? E tá aí refutando mais uma vez o nosso querido cheveteiro, noveleiro, gaivota que voa longe, voa tão alto. Nossa, que delícia, cara. Então é isso aí. Respondido, tá bom? Tive que deslocar o meu tempo aí pra buscar artigos, pra buscar fontes, referências, gravar esse vídeo pra postar pra vocês. É um pouquinho longo, eu tenho certeza que Chevette não vai assistir o vídeo, né? Porque ele não gosta de fonte, ele não gosta de estudar, ele não gosta de correr atrás. Mas esse vídeo fica pra vocês, com um pouquinho longo, extenso, porque eu tive que provar todas as falácias, mentiras, controvérsias e o não sei dele, né? E também o seu Omar, mas... Não vai ser isso aí, muito obrigado a todos. Eu não sou o dono da verdade, mas eu gosto de correr atrás de fonte, prova e estudar. E essa receita não é de hoje, a gente utiliza há muito tempo. Não é algo que é um bicho de 7 cabeças, mas também não é tão complexo quanto o nosso amigo fala, porque ele não estudou, simples assim. No mais, muito obrigado, com Deus, tamo junto, rapaziada. É nóis, falou.